Boa tarde a todos. Todos sabemos porque é que estamos aqui para a segunda sessão do Talktronics. Hoje temos o prazer de receber o Nuno Rodrigues, antigo aluno de Eletrónica, licenciatura cá, mestrado cá. Infelizmente doutoramento não há doutoramento só de Eletrónica, não é? Não há, mas eu fiz o doutoramento cá. Cá, de Eletrónica. Eu fiquei um bocado, tal como o João Paulo, ele também Trabalhou cá. trabalhou sempre cá, porque o doutoramento não tem a ver com o curso, o doutoramento tem a ver com o departamento, por isso Ok. se pensarmos por aí, existe PEC cá, nós trabalhamos cá. Estou a perceber. Então, o sangue dele está cheio de tags. Pronto, neste momento ele já trabalha há por volta de 3 anos na Siemens, por isso ainda já tem bastante experiência de mercado, para nos deixar a par do que é que está a passar hoje em dia nos nossos futuros, não é? Vou já passar para as perguntas. Pronto, como é que te descreverias rapidamente para alguém que nunca te conheceu? Para quem não me conhece e for trabalhar comigo, vai perceber que eu sou um bocado... Portanto, tenho duas faces. Para ter a face em que sou divertido, como sou uma pessoa um bocado pesada. E entendo isso. Gostava de melhorar. Há sempre espaço para melhorar. Estou a trabalhar nisso. Mas diria também que não sou uma pessoa talentosa, mas consegui fazer bastante. Não sou uma pessoa que reconheça esse bastante, mas vendo em retrospectiva eu consigo perceber que completei muitas coisas que não foram fáceis. Ok, excelente resposta. Se tivesse que explicar a uma criança de 10 anos o que tu fazes, como é que explicarias? Ainda por cima. Pá, explicaria como sempre expliquei, do género. Agora para vocês, calhar isto nem vai fazer muito sentido, mas antigamente. Isto até parece mal. Bom, quando eu era mais novo, nós falávamos, por exemplo, dos comandos da televisão, da placa que está lá dentro, tudo o que está lá dentro. Ou seja, eu acho que para pessoas mais velhas vocês conseguem entender isso. E vocês dizem, olha, porque é o que elas têm mais ou menos uma ideia, os rádios, os comandos, até mesmo, sei lá, as televisões, porque antigamente as televisões abriam-se facilmente, tudo o que está lá dentro tem um bocado a ver com o nosso trabalho, neste momento. Sim. Diria que adicionava apenas programar essas coisas e não tanto só o desenhar e o desenvolver essas placas. Também temos agora a parte, temos a parte do programar e isso é muito importante. E mesmo para o nosso trabalho, para o vosso futuro, vai ser muito importante. Vocês podem não gostar de programar, está tudo bem, como eu te disse, há espaço para toda a gente, mas depois em termos de desenvolvimento, claro que se conseguirem agrupar isto tudo desde o início do circuito, a desenhar a placa e até programar a própria placa, porque nem todas as placas são só de componentes passivos, é importante e acho que acaba, mesmo que não gostem neste momento, eu acho que vão acabar por gostar quando começam a ver coisas a acontecer. Ok. Pronto. E para acabar o aquecimento, se não fosse engenheiro eletrónico, em que área é que achas que trabalharias hoje? E dizer engenharia é batata? Sim, percebo. Pois. Gestão. A sério? Sim, mas isso é porque quando estás no mundo das empresas, tu percebes que é uma boa área, ou financeiro. Isso, financeiro. Boa área em termos de quê? Em termos monetários é uma boa Estou a área. perceber. E acho que são pessoas importantes porque são pessoas. Eu diria que é uma área onde só mesmo pessoas responsáveis é que são escolhidas ou que ficam. E então as empresas, como querem pessoas responsáveis, de certeza que vão estar a receber melhor. Mas se vamos a ver bem, se calhar algo. Sei lá, tipo. de vinhas. Ok, agora estamos a entrar numa área mais interessante. Exato, quando começas a ter mais idade, Sim. começas a deixar de querer beber cerveja e começas a apreciar mais vinho. Então, Isto é uma quanto tempo é que lição quando é que entraste para eu já ter noção para mim, quando é que entrei na altura do vinho? Não sei, mas acho que é um gosto que vocês vão adquirir ao longo do tempo. Ok, está bem. Então pronto, ok, agora vamos mais para as perguntas pessoais e falar sobre o curso. Sim. Quero também relembrar isto, por favor, interrompam, se tiverem uma pergunta de vossa que enquadrar,
Também vamos ter um tempinho no final para perguntas que se lembrarem a meio, mas se for adicional à conversa que estamos aqui neste momento, por favor interrompam e pronto, nem podem me interromper, mas esperem pela interrupção. Então pronto, bastante direto, porque é que escolheste Engenharia Eletrónica? Um bocadinho a ver com a minha resposta inicial do como é que eu explicaria a alguém que não é da área, e mais assim, o que é que nós fazemos. Eu sempre gostei muito, nunca fui uma pessoa muito de estar na rua e assim. Sempre tive a possibilidade, ou os meus pais sempre me deram a possibilidade de eu interagir com consoles. O meu pai gosta muito de música e tinha amplificadores em casa. Depois tinha um leitor de... Lembro-me, aquilo foi basicamente a primeira consola com CDs. Hoje em dia já não se diz CDs, mas pronto, com um disco. Não somos assim tão novos. Nós vimos CDs. Mas pronto, agora diz mais Blu-rays e coisas assim. Sim. Pronto. Mas era uma espécie de uma consola da Philips que o meu pai tinha comprado, que eu usava aquilo para ouvir música, mas comprava uns jogos e eu acabei por ser assim que eu ganhei um bocado desse gosto. Já eras muito engenhoca quando eras novo? Não diria engenhocas, mas era fascinado por isso. Ou seja, eu via isso a evoluir. E diria que hoje em dia um dos maiores desafios para vocês, que também estão a apanhar esta evolução, mas por exemplo, vocês já eu vi os telefones a aparecer, os telemóveis a aparecer, Sim. não o telefone já existia. Mas para vocês telefone já nem é nada. Já estou a falar do telemóvel. Eu vi um telemóvel lá aparecer e pensei, uau, incrível. Viste os tijolos da Motorola e... Sim, não me lembro tão bem, mas mais aquela questão daqueles memes do Nokia 3310, por exemplo, eu foi a altura em que comecei a ter um telefone, foi quando apareceu esses Nokias 3310 e 3330 para jogar Snake e coisas assim, que vocês se calhar só veem memes disso, Sim. de serem indestrutíveis e etc. Pronto, essa foi a minha altura e essa altura foi... É isso, uma evolução muito grande que me criou esse fascínio. Não digo que vocês não tenham isso também, muito possivelmente têm, mas eu, por exemplo, agora olho para os telemóveis que estão cada vez melhores, certo? Mas estão ali com aquele formato já há muito tempo. Também é verdade. Para vocês já não é algo do género, uau, para vocês se calhar... Sim. Para vocês diria que vocês agora neste momento o equivalente é, por exemplo, a questão da inteligência artificial. Pois, ia perguntar agora por curiosidade, sentes que o que tu sentiste agora nós estamos mais ou menos a sentir com a inteligência... Vamos sentir, que ainda está para descobrir. Sim, diria que a geração que vem a seguir a vocês ainda está a sentir mais esta diferença, Pois. porque vai-se começar a introduzir isso nas escolas. Ou seja, é exatamente isto. Eu, na escola, começou a aparecer os computadores do género, já havia, mas generalizado, não era só um computador. Eu por exemplo, e pronto, andando um bocadinho muito para a frente, quando eu estava aqui a fazer o doutoramento, havia um armário com coisas que não eram minhas, eram de um antigo professor, que tinham assim uns papéis perfurados. Sei. Isso era a programação que usavam do género 20 anos antes de eu ter estado cá. Então o que é que eles faziam? Agarravam nos cartões que não eram perfurados, levavam para um computador qualquer que havia aqui, ou seja, estamos a falar do técnico, estamos a falar da secundária e nem do básico, quando agora já há computadores por todo lado. Sim. Mas agarravam nisso, punham lá no computador para programar no computador e depois tinha que funcionar e etc. Ou seja, eu apanhei um bocado a questão já há mais computadores em vários sítios e esta evolução. Vocês não apanharam nada disso, vocês já cresceram com computadores, com telemóveis, etc. Diria que a questão da inteligência artificial, e muito possivelmente, e acho que deve estar a acontecer, a introdução, por exemplo, de tablets nas aulas, Sim. facilita muito a aprendizagem aos miúdos, e acredito que isso seja um bocado uau, mas se calhar não vai... Se calhar a parte do tablet não vai ser tão uau porque já estão habituados. Sim. Ou seja, é preciso arranjar mecanismos para vos mantermos interessados para continuarem nestas áreas. E acho que isso é um dos principais fatores que é difícil para professores que já estão cá há mais tempo arranjar esses mecanismos. Adaptar-se às novas tecnologias, até para a aprendizagem. Ok. Então pronto, porquê é que depois posteriormente decidiste ir para MEC? Pronto. Na realidade, eu acho que... Não, eu não antecipei o mestrado, eu fechei, ou seja, primeiro ano, chumbei a tudo. Ok. Basicamente.
fiz química, desenho e álgebra. Fiz química à primeira, desenho à primeira, álgebra à segunda. Bem, dessas todas, química à primeira, estou surpreendido. Não sei como é que vocês agora têm química, mas eu na altura tinha meio por fichas, ou seja, a matéria não era muito condensada, tínhamos tipo 6 fichas e lá consegui safar. Mas pronto. Isso foi o meu primeiro ano, ou seja, depois tive que andar atrás do prejuízo, mas não quis antecipar e acho que lá está. Na altura o que eu achei foi, se eu não tenho capacidade para fazer 5 cadeiras ou 6 cadeiras, ou que seja, num semestre, também não vou ter capacidade para fazer 7 ou 8, certezinho absoluto. Então basicamente o meu primeiro ano foi ano 0, e depois a partir daí lá encarreirei, mas o que é que me fez ir depois para o mestrado? Um bocadinho o facto de eu achar que aqui estava um bocado mais... eu sabia, ou seja, vocês já devem estar a passar por isso. Primeiro ano, não interessa, cálculo, álgebra, toda a gente tem isso, por isso é meio confuso, o que seja. Mas depois as cadeiras mais específicas que nós temos, mesmo no primeiro ano, eu acho que vocês já têm uma cadeira mais específica. Neste momento são poucas as que temos, mas até as que temos são muito de eletrónica digital. Mas não tem uma onde aprendem a fazer PCBs e coisas assim? Primeiro ou segundo ano? Infelizmente não. Já não? Agora com os períodos, a eletrónica... Okay. Mas basicamente é isso, depois tu começas a perceber que, ok, nós podemos ser poucos, mas depois na realidade há mais possibilidade de fazermos projetos palpáveis. E foi basicamente isto que me fez ficar cá. Ou seja, eu entendi que na Alameda eles são muito mais, 200, 300, o que seja, e é mais difícil haver projetos que não seja à base de simulação. Eu tenho amigos meus que também são de engenharia, tanto lá em eletro como mecânica. O que é que eles faziam? Eles tinham um computador que estava lá ligado às coisas deles, eles mexiam nesse computador para fazer os seus projetos. Sim. Enquanto nós cá, como éramos menos, havia a possibilidade de realmente ter as ferramentas para... Sim, de estar a mexer nas coisas e perceber, ou seja, porque lá, se estás a fazer tudo por simulação, não tens aquele feeling de como é que as coisas funcionam. E eu percebi isso. Eventualmente também estava no N3E, na altura em que estava no último ano da licenciatura. Comecei outras coisas também, o verão da UEL, que vocês devem continuar aqui. Pronto. Que me fez perceber que cá havia a possibilidade de fazer projetos. Lá na Alameda não ia ser difícil, pronto. Um bocadinho com o facto também eu cá já conheço também os professores, etc. Lá não, e lá vai ser mais difícil porque eles são demasiados. E fazendo a ponte para o facto de eu ter dado aulas, dei aulas cá e dei aulas na Alameda. E percebi isso. Eu cá dei sistemas digitais. Eu não sei se vocês agora continuam com isso ou não. Com isso. Estamos a cadeira, sim. Sim, eu na altura, pronto, quando eu vim para o Tagus Park, também vi um bocadinho por engano, diga-se de passado. Porquê? Porque foram à minha escola, ao secundário, e mostraram um projeto que era o projeto Suba. Devem saber o que é, deve estar lá nos armários. Submarino? Não, o Suba já sei, é o anticarro. Sim, que era um carro azul, um Subaru empresa. E basicamente o que era o Suba? Era um carro grande, com muitos sensores e atuadores, que era utilizado nas cadeiras praticamente todas. E quando eu digo praticamente todas, digo sistemas digitais, arquitetura de computadores, muito especialmente estes nomes já não... Sistemas digitais eu sei que é igual, sim, mas arquitetura de computadores também. Já falámos há bocado, por exemplo, mecânica de ondas, eletromagnetismo e óptica, que para vocês agora também? É física 1, sim, porque era para os pêndulos e coisas assim, da força, e aquilo punhas aquilo a descer e coisas assim, calculavas esse tipo de coisas. Era utilizado, e estamos a falar pronto, eu tive cá, eu entrei em 2010, ou seja, isto, acho que o Tagus Park começou mais ou menos em 2004, 2006. Tenho a ideia que é 2001? Não sei. Pronto, sim, acho que foi 2000, sim, alguns, pronto, ou seja, entre essa altura e a altura em que eu tive cá, o Subaru era utilizado para N coisas. À medida que aquilo foi, ou seja, os professores que estavam, que eram responsáveis por aquilo, e se calhar quem mantinha aquilo a funcionar, etc., começou a não estar cá, o projeto foi morrendo,
e as cadeiras acabaram por ser um bocadinho menos... Tiraram o fator da integração do projeto. Exato, se calhar por ser menos chamativo. Pronto. Depois, quando eu dei sistemas digitais, tentei trazer um bocadinho outra vez isso, que é os outros carros mais pequeninos que estão lá, não sei se continuam lá ou não. No gabinete de DSD ainda está lá uma pista de acrílico e também há bastantes carros. Sim, eu não usei a do acrílico, mas os carros, possivelmente, alguns estão preparados até para o verão da UEL, eu não sei se continuam a fazer isso ou não. Tinha um rolo, tinha a pista, os Estados Unidos. Pronto, aquilo tem um sensor à frente, tem os motores, aquilo depois punham lá o Arduino. Pronto. E nós usámos esses sistemas digitais também para usar mesmo portas lógicas, etc., para controlar isso, na altura em que eu estava a dar. Pronto. Porquê? Porque eu senti isso, eu senti que quem estava cá não tinha aquela componente de diferença, ou seja, nós estamos na licenciatura, se a licenciatura é igual à licenciatura, não sei se está aqui alguém ou não, mas não é de desmerecer. Se a nossa licenciatura é igual, é muito similar à licenciatura de telecomunicações, à licenciatura de gestão industrial, pá, qual é que é a diferença? Porque o equipamento, muito possivelmente MEC, traz-me essa diferença, estás a ver? E depois, na realidade, o que acontece é, MEC A é diferente. Eu tenho conhecimento, professores que também tentaram e continuam a tentar fazer essa diferença de ter cadeiras mais específicas de eletrónica e dão cá, por exemplo, a questão do professor Luís Rosado, com CEP, sistemas eletrónicos programáveis. Pronto, que não foi, acho que foi o ano antes, foi no ano em que eu acabei, deixei de estar por cá, que eles criaram essa cadeira, mas mesmo o professor Pedro Ramos tentou criar várias cadeiras mais para vos motivar, basicamente. Sim. Não só ficar cá, mas mesmo para gostarem realmente da área. Exato. Porque é isso, eu acho, e da pouca conversa que eu tive contigo há bocado, vocês não estão a passar por coisas novas, estão a passar exatamente as coisas que eu passei, estão a passar exatamente as coisas que pessoas antes de mim passaram, muito especialmente só as pessoas do início do curso. Sim. Que não passaram porque havia esses projetos todos. Sim, isto em relação havia uma diferenciação. às dúvidas que temos sobre o curso. Exatamente. Havia uma diferenciação, as pessoas tinham projetos, faziam projetos, ficavam cá, iam para mestrado, se calhar com projetos também que eram evoluções, porque era isso, o projeto do Subaru era isso, conseguimos usar sistemas digitais da forma mais básica possível de eletrónica para controlar isto, continuar a escalar a arquitetura de computadores com assembly, não sei se continua, não sei se ainda não. Assumi que sim. Mas talvez em embebidos começar já pronto, exatamente, estás a perceber, era uma coisa e foi um bocadinho com esse intuito que eu tinha, trouxe novamente aqueles carros mais pequeninos, porque depois, ao fim e ao cabo do género, o Subaru em 2001, a eletrónica era uma coisa, era tudo componentes grandes, ou seja, ocupava tudo muito espaço, etc. Sim. Depois, à medida também que vais avançando... Engraçado, dava para ver a evolução dos próprios Subarus ao longo dos anos. Exatamente, ou seja, eu usei os pequeninos porque também não era preciso tanta coisa. Mas pronto, depois voltamos ao mesmo, tem que ser, eu acho que isto, só há uma maneira de fazer isto, é os professores realmente pegarem em algo do género, como foi o Subaru, não digo o meu caso, porque o meu caso foi só mesmo uma maneira de, em sistemas digitais, primeiro ano, vocês perceberem que pode haver coisas engraçadas para se fazer, ou seja, mais motivacional, mas haver assim um projeto em conjunto que eles consigam motivar-vos. Sentes que é isso que falta? Esta parte prática do projeto? Eu tenho a certeza que é isso que falta na licenciatura. Não só para vos manterem motivados, como para irem às escolas, às secundárias, fazerem o mesmo que fizeram a mim, que é apresentar os projetos que vocês estão a fazer, vocês, lá está, nas cadeiras, para angariar alunos. A alternativa, que também não tem mal nenhum, é vocês, núcleo, já estiveste a falar comigo também um bocadinho sobre isso, participarem em campeonatos de robótica, etc., com coisas interessantes que vos motivem a estar cá
Porque não há, sem sombra de dúvidas, que aqui no Tagus Park vocês têm mais condições para trabalhar até junto a professores que estejam cá também, que para mim é um dos problemas. Eu acho que não te disse, ou se disse, pronto, eu também fui delegado do curso e tive discussões por causa disto. Já estavas a lutar para a mudança do curso? Não? Tive discussões por causa disso. Na altura, lá está, o professor Pedro Ramos, vilão para alguns, o que seja, depois podemos abordar melhor essa questão. Era o coordenador do curso, tentámos muito fazer com que, por exemplo, os laboratórios fossem todos cá, que não era. Não era? Não era. Tínhamos que ir à Alameda fazer os laboratórios? Pois. Isso é nova. Pois, essa é nova e se calhar acabou no dia em que eu disse numa reunião assim meio coisa e um professor chamado Rui Rocha não achou muita graça a essa questão porque não sabia e então acho que se forçou O Rui Rocha, ser tudo. quando se mete alguma coisa na cabeça... Mas pronto, é isso. Eu acho que isso estava a ser feito, um bocadinho também pela questão do material, etc. Mas acho que se criaram as condições para ser tudo aqui. Mas isso é outra questão. Tem que haver um esforço conjunto dos professores, têm que querer estar cá. Tivendo situações, por exemplo, já percebi, hoje estive a olhar, pronto, agora com as questões do Zoom, etc. é mais fácil, tudo bem. Mas os meus horários de dúvidas os horários de dúvidas cá Sim. eram em horário de aulas. Não. Condições um bocado... Não vais motivar um aluno a faltar à aula do outro a seguir porque tem dúvidas. Não é? Pronto, esse tipo de coisas estavam a ocorrer, não sei como é que está neste momento, mas... Já estás a dizer bastantes coisas que melhoraram, por isso... Pronto, é isso, eu acho que houve um esforço. Na altura, também no final do ano, havia uma reunião entre os delegados e os professores para organizar o calendário do ano seguinte. Sim. Ok. Eu só pergunto porque eu também fui Também delegado durante a licenciatura toda. Pronto. Então é interessante ver isso. Eu na realidade eu tinha sido, fui delegado terceiro ano de licenciatura, ou seja, meio por gozo, meio por, não foi por mim, foi do género, alguém Alguém tem que ser. Tem que se deve ser igual, tem que se candidatar. Alguém tem que ser o sacrifício. Não, tem que se candidatar. Passa a fase do candidatar e passa a fase de, se ninguém se candidatou, são todos candidatos. Isto é agora quem tiver mais votos passa a ser. E houve alguém que pôs o meu nome. E então fiquei no terceiro ano. Depois no ano a seguir, acho que nem essa fase deu nada. Então perguntaram-me, eu já estava em mestrado, perguntaram-me se podia continuar na licenciatura e tínhamos esse tipo de reuniões. E mesmo de conselho pedagógico também tínhamos. Sim. Conselho pedagógico, não sei se tens um problema ou não. Nós, como somos poucos, tínhamos pouca representatividade. Vocês podiam dizer o que quisessem, aquilo não dava flag ao Conselho Pedagógico, o Conselho Pedagógico não fazia nada. Fui para uma reunião dessas... Pequenos grupos. Sim. Fui para uma reunião dessas com problemas claramente a existir Isto era uma barraca. nas cadeiras e não me esqueço, que disseram, a eletrónica está sempre tudo bem. E entra um bocado na parte do como é que eu me defenderia em 30 segundos. Eu consigo ser uma pessoa até razoavelmente divertida, mas também consigo ser uma pessoa muito intragável. E então, quando me disseram, ou seja, eu preenchi os cookies, estão a ver aquela questão do trabalho que vocês têm, estão a tentar ser rigorosos, do género, ok, já que fui nomeado, já que estou, vou tentar fazer isto em condições, escrevem um relatóriozinho para o Conselho Pedagógico analisar, para depois chegarem à reunião e dizer assim, está tudo bem. Como assim está tudo bem? Mas pronto, isto um bocadinho a ver com a luta entre tentar fazer as coisas melhores e tentámos. E pronto, eu acho que Sentes que esta experiência toda cumpriu com as expectativas que estavas à espera? Que o curso te deu o que tu realmente estavas à espera? de quê? De luta de... Não, em termos de preparação e para o mercado, Eu acho que me preparou conhecimentos... Eu acho que tudo me preparou bastante para a carreira que eu formei. Ou seja, outra coisa que eu fiz, não sei se isto neste momento é um assunto muito tenso ou não aqui, mas eu participei na praxe, mas não praxava. Não é... Mas não praxava, eu não gostava de praxar. Mas organizava
Organizava basicamente tudo e tentava manter as coisas minimamente saudáveis. Claro que não era super saudável, pronto, mas minimamente saudáveis. Percebo quem é contra, percebo quem é a favor, acho que há tem que haver bom senso. Se houver bom senso, se não se esticarem, que é, lá está, depois com álcool, etc., vai dar sempre esticanços. Mas depois Na altura era cerveja. Sim, eu na altura nem sequer tocava isso, não dá. Mas é isso. Acho que há alturas para tudo, acho que dá para conciliar tudo, dá para divertir, dá para ser rigoroso, dá para praxar e ser rigoroso, não é preciso serem parvos, não é preciso olharem para trás mais tarde e dizerem que só fizeram foi as neiradas. Vocês já têm idade suficiente para perceber o que é que está errado ou não. Não podemos perpetuar a questão do serem crianças, porque já não são crianças. Já sabemos o que é que estamos a fazer mal nessa altura. E o meu papel na realidade, durante essa altura, era controlar um bocadinho O pessoal. o pessoal. Ok. E deu-me muita experiência a lidar com pessoas. Deu-me experiência a lidar com pessoas. O Verão da UEL deu-me experiência a lidar com pessoas mais novas. Delegado deu-me experiência a lidar com professores. Dar aulas deu-me experiência a lidar com pessoas dentro da vossa faixa etária, como é óbvio. Quando eu era mais novo, basicamente, eu cheguei a dar aulas a pessoas mais velhas. Sim. E acho que foi importante, porque eu não era uma pessoa muito extrovertida, e não me considero. Mas estas experiências forçaram-te a aprender. Forçaram-me a perder um bocadinho aquele medo de estar a falar para várias pessoas. Acho que é legítimo pessoas terem medo de expor as suas opiniões, está tudo bem. Vai-se perceber. Se vocês tiverem medo de expor as vossas opiniões, vai-se perceber. É um ponto, acaba por ser um ponto negativo para vocês, mas isso depois vai depender da personalidade de cada um. E acho que é algo que tem que se trabalhar, e acho que tem que trabalhar, e acho que vai ser só benéfico para vocês. Mas acho que também vem com a experiência, vem com a idade e com a experiência. Não é? E se vocês tiverem esse tipo de experiências mais cedo, como é óbvio, vão evoluir, vão amadurecer mais depressa. Outra questão, por exemplo, viagem, vão para sítios. Acho que é importante conseguirem sair aqui da vossa zona de conforto e irem para sítios. Acho que é muito importante. Acho que há muito a aprender com essas experiências que naturalmente nós não pensaríamos que dariam algo para a nossa carreira. Acho que sim, porque falo por mim, eu morei com os meus pais até muito tarde. Acho que cada vez É uma tendência. é uma tendência, é o que é. Por isso nós estamos mais ou menos, durante a nossa vida, nós estamos mais ou menos resguardados. Ou nos colocamos em situações, e quando eu digo que colocarmos em situações, não é colocarmos à beira da ponta a tentar perceber se isso Boa ideia, não? não é isso, mas é colocar em situações desconfortáveis do género, é isso, é ir viajar e ir para um sítio qualquer. Sem grande plano. Pode ser planeado, mas sem levarem os pais atrás. Tem que ser vocês, há algum problema, tem que ser vocês a resolver. Esse tipo de experiências é importante para vocês perceberem que têm que fazer alguma coisa por vocês mesmos. Então pronto, queria também te perguntar qual foi a tua cadeira favorita? E professor? Olha, professor, eu tive um professor que eu acho que vocês não tiveram, que foi o professor, eu acho que era João Boavida, mas não tenho a certeza, que era o de álgebra, ou seja, foi quando eu passei a álgebra. Professor favorito de álgebra? Porque ele era realmente muito bom. Era do género, eu acho que nós temos que conseguir distinguir aqui vários parâmetros, que é, um professor bom não é um professor que vos passa, sem saberem nada. Isso não é um professor bom, isso é um professor que facilita. Sim. Se ele vai facilitar em cadeiras que ainda por cima para nós são um bocadinho base de tudo aquilo que vem para a frente, vocês vão andar a mancar no curso, o resto vai ser complicado, vão sofrer. Ou seja, eu não considero isso um professor bom, considero um professor porreiro, considero um professor que eu consigo falar e estar à vontade, mas não considero um professor bom.
Há alguns casos, não vou dizer, porque também não acho bem. Mas o professor João Boavida realmente conseguiu. Eu acho que, tal como vocês sabem, professor, acho eu, aquilo às vezes começa a aglomerar pessoas. Sim. Então tem que vir assim um professor um bocadinho mais. Despachar as coisas. Facilita um bocadinho para aquilo não começar a ficar lá. Neste momento não é tanto álgebra, é mais cálculo 3 que nós temos todos Pronto. na má vida. E esse professor, João Boavida, veio em semestre alternativo, ou lá o que é que foi. Mas ele realmente explicava bem as coisas e trouxe-nos um bocadinho a questão das fichas eletrónicas, que eu não sei se vocês ainda usam ou não, Sim. mas ninguém sabia nada disso. E ele trouxe isso, e era uma maneira de nós conseguirmos estudar, etc. Dos primeiros a inovar. Professor mais novo, etc. Nem sei se era professor mesmo, porque depois existe essa distinção. Eu dei aulas, eu não fui professor, era aqueles que chamam de um assistente qualquer coisa. E gostei muito e percebi que, por exemplo, que nem todas as pessoas que são professores precisam de ser muito arrogantes, etc. Porque é isso, eu percebo. Sim. Já estive do outro lado e percebo que é muito fácil um aluno achar-nos arrogantes, que nós é que sabemos, etc. É fácil. Não acho que vocês já passaram por isso. Estão com dúvidas ou não colocam a questão, se calhar na altura certa, e depois mais tarde essa questão vai desaparecer e o professor depois já está noutra onda e depois aquilo pode ser meio complicado. Mas é isso, acho que esse professor, gostei, achei que era bom professor, ou seja, em termos pedagógicos, técnicos, tudo. Mas, sei lá, depois a cadeira que eu preferi. Eu por acaso gostei de fundamentos de controle. Não é que eu acho que tenha entendido muito, mas gostei. Pronto. Porque trouxe-me ali um bocadinho a questão de como é que as coisas funcionam e assim. De resto. Já é boa resposta. O que é que tu sentes que aprendeste demasiado tarde no curso? Instrumentação e medidas. Instrumentação e medidas eu não aprendi no curso, mas depois tive que aprender realmente quando me dei a cadeira. Naturalmente. E é uma grande diferença, e é isso, é uma grande diferença entre fazer as coisas para vocês ou terem que perceber as coisas para explicar a alguém. A responsabilidade é outra. Se calhar vocês vão olhar para aquilo de outra maneira, não vão olhar para as coisas de maneira a passar, porque eu entendo, por exemplo, a instrumentação é complicado, muita coisa, etc. Acabamos por ir a outras cadeiras e não é fácil de juntar tudo, ou seja, na realidade quando eu dei, estava a fazer as cadeiras de doutoramento, mas de qualquer forma tinha mais tempo para maturar a informação e perceber as questões e não só, não é? Também falava mais vezes com o professor do que quando eu era aluno. Mas a instrumentação é super importante. Eu acho que é. Ou seja, voltamos ao mesmo. Pode não ser a cadeira mais importante do vosso curso em termos de técnicos, não sei explicar, mas acho que depois acaba por ser uma cadeira com tanta informação. Ou seja, por exemplo, não daquilo que sentes que é mais informação que nós precisamos de saber ou aplicamos? Não, tens que aplicar. Estamos constantemente a aplicar os conhecimentos que temos lá. E depois há ali coisas que nós nunca chegamos, como alunos, nunca chegamos a entender muito bem como é que temos de fazer aquilo e acabamos por entrar em cálculos meio esquisitos. Sim. Quando na realidade, se soubermos as bases de como é que funciona e não sei o quê, é o suficiente, não só para fazer a cadeira, como para o nosso dia-a-dia. Agora, se tu me perguntares, sabes tudo de cor? Não sei tudo de cor, tenho umas ideias e uma das coisas que eu no meu entender, que é importante é ficarem com essas ideias, porque depois quando estão a trabalhar vocês têm internet. Ou seja, vocês sabem que aquilo existe, pesquisam na internet, fazem, conseguem ver. Sim. Vocês não têm que saber nada. Não é preciso saber tudo de cor. Por isso eu acho os testes um bocado injustos. Não há outra maneira de avaliar. Atenção.
projetos, etc. É meio caminho andado para cairmos na coisa do ninguém está a fazer, no meu ponto de vista, muito difícil vocês fazerem um projeto em casa, fazerem trabalho em casa e o professor que está a avaliar Confirmar que realmente, acreditar que aquilo foi tudo feito por vocês. É muito ainda complicado. por cima hoje em dia, com inteligência artificial, Que eu também não acho errado de utilizar, atenção. Eu acho que também não podemos ser presos de uma maneira do não usem inteligência artificial. Epá, não usem. Eu prefiro. Eu escrevo mails, eu escrevo. É do género, olha, corrijo-me aqui este. Eu escrevo um mail, mas eu não sou não sou muito bom a escrever em inglês. Ou seja, eu prefiro escrever a base, pá, que eventualmente já está minimamente compreensível. sim. Depois pedir ao Copilot, ou que seja, olha, dá-me uns toques no mail, pá, porque eu prefiro que a pessoa que vai receber o mail perceba aquilo que eu estou a dizer, mesmo que seja escrito com traços gigantes a dizer, percebes? Pronto, Sim, os traços é o clássico, não é? eu isso eu tento apagar. Mas eu acho que é preferível vocês utilizarem estas ferramentas que estão à vossa disposição, para eventualmente fazer sentido, do que não vou usar isto, porque senão a pessoa vai... Pá, eu acho mais importante a outra pessoa perceber. Eu estou a receber N-mails de pessoas de outras empresas em termos de certificações, por exemplo. Eu faço isto, eu escrevo, meto no Copilot, ele corrige, eu mando um mail com as coisas. Pá, depois também tenho que olhar, como é óbvio, sim. tenho que olhar a ver se ele não me corrigiu para outra porcaria qualquer. Porque, por exemplo, é isso, vocês não podem acreditar piamente que aquilo está correto. No outro dia, um componente. Eu o que é que estava a fazer depois eu posso explicar um bocadinho melhor o que é que eu faço, mas eu estava a fazer uma lista de material para uma placa, que eu tenho ali placas, depois eu também posso vos mostrar. PCBs. Sim. Olha, agarra-me na minha lista de material e vê lá o que é que eu não deveria utilizar, ou seja, porquê? Porque depois há componentes que deixam de existir e não convém, se tu estás a fazer um projeto para daqui a 5 anos, não convém estás a colocar componentes que já dizes que daqui para o ano já não existe. É uma coisa que tens muito em consideração? Temos que ter, basicamente. Eu, na altura não tenho muita consideração, depois quando me mandar fabricar já tenho que ter. E então eu estava a fazer isso e ele disse uma cena qualquer assim meio esquisita. Disse, então, mas isso nem sequer... Ou substitui... Encontra-me um componente que dá as mesmas características. Sim. Disse 400 volts. E ele, este dá. E eu, então, mas este diz 40 volts. Tens razão. Pronto, tiveste. E isso eu há pouco tempo vi um mimo de uma pessoa que era do género. Perguntava ao Copilot se o cogumelo era venenoso. Certo. Ele diz que não. E depois ele diz assim, do género, desculpa, estava errado. A pessoa está estendida. Pronto, acho que temos que ter um mínimo de verificação, etc. Mas devemos utilizar, as ferramentas estão lá para utilizar. E tive uma reunião geral que chama-se PI Planning, que é a projeção do que vamos fazer para a frente. E foi lá a CEO da Siemens falar connosco, basicamente dar entender disso. Usem inteligência artificial, cada vez é mais importante, etc. As próprias empresas já estão a puxar para vocês? Sim. E acho que tem que ser. Porque ajudem muito a desenvolver, mas tens que ter o conhecimento básico para perceber. Há coisas que ele não vai ajudar. Não vale a pena, não vai ajudar. Sim, acho que todos temos aqui noção, mas podes também responder. Mas acho que é isto. A nossa área vai ser uma que não vai ser substituída. Pois. Já era essa resposta já. O que é que eu hoje estive a fazer? Eu hoje não queria ter ido para o trabalho, queria ter vindo diretamente para aqui. Tive que ir lá porque apanhámos lá um problema. Um colega meu está a fazer ensaios na Alemanha. Eu acho que me disse, acho que ainda não disse, mas ou seja, o produto final são carregadores de carros elétricos. Fast charging, ou seja, DCs. Por exemplo, essa questão vocês já apanharam a evolução, já conseguiram ver uma evolução grande. Dos carros elétricos, sim. Isso acaba de ser uma motivação boa para vocês. Ou seja, vocês viram como é que a tecnologia estava há 5 anos atrás. Os carros tinham baterias pequenas, carregavam devagar. Hoje em dia,
pronto, os carros que têm baterias grandes também não estão propriamente ao alcance de toda a gente, são super carros. Mas os carregadores cada vez carregam mais depressa, ou seja, qual é o objetivo final? Tipo, ser uma bomba de gasolina. Não sei se vai ser fácil, mas pronto. Mas... Sim, mas é o grande problema que as pessoas têm de, pá, se eu tiver a fazer uma grande viagem, o teu, Sim, problema, o ainda teu objetivo é continua- resolver, Exatamente. se tiveres, vais ali, Exatamente. perto de 5 minutos e estás a andar. Exatamente. E eu acho que vocês estão a ver esta evolução e conseguem perceber quão rápido a tecnologia evolui e quão é necessário a nossa área. E acho que acaba por ser uma boa motivação para vocês quererem continuar a trabalhar nisto. Mas estava a dizer, esse meu colega foi lá, está a fazer testes de eletromagnetismo, ou seja, ruídos, etc. E a carta que eu estou a desenvolver, entre outros problemas, pelos vistos, que mostrou um gráfico, aquilo lá numa certa banda de frequência, aquilo dispara, tipo, nem sei bem que papel. Depois andámos lá a testar, percebemos mais ou menos de onde é que é, e a soldar coisas, e a soldar coisas. Basicamente, sim, a IA não vai fazer isso. Com isso, Ok. coisas vai Sim. ser difícil. Mas já estive menos. Ou seja, já acreditei menos que, por exemplo, uma questão de desenhar PCBs. Uhum. Não sei até que ponto é que. Sentes que algum mais dia anos, mais ano, menos ano que. Não digas isso, já estás aqui agora. Não sei se mais ano, menos ano aquilo não faz. Então, ainda há pouco tempo aquilo gerava pessoas com 70 dedos. Sim. Já não está. Ainda há pouco tempo era impossível fazer vídeos. Já é possível fazer vídeos. Então como é que um engenheiro de hoje em dia defende-se em relação a essa evolução? Pá, eu acho que temos que nos manter atualizados, utilizar essas ferramentas e depois é de género. Aquilo não vai fazer nada. Tens que tentar perceber também o teu papel e utilizar o teu conhecimento. Pá, depois isto acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca, como é óbvio. Se começas a pôr coisas na inteligência artificial, eventualmente aprende. Sim. Mas vai ter que haver sempre alguém a monitorizar o que é que está a acontecer. E depois também podemos ver por outro lado. Eu acho que está a começar a perder O arranque. Não, vocês conseguem perceber que já está a ser utilizada a inteligência artificial para coisas que não era suposto. Acho que está óbvio. Para enganar exemplo? pessoas. Ok. Não sei até que ponto é que não vai começar a haver uma regulamentação que possa abrandar também um bocadinho essa evolução. Por isso acho que é sempre importante o nosso papel, nem que seja também para controlar essa situação. Se estás a fazer as coisas bem ou estás. Depois não é só fazer, não é só o output. Também há coisas pelo meio que também interessam. E acho que isso a nossa área vai ser difícil de substituir, sim. Ok. Em relação ao N3E, qual é que achas que foi a importância do teu envolvimento no N3E para o teu desenvolvimento pessoal e profissional que tens hoje em dia? Pá, acho que é um bocadinho, como eu te disse, aquelas experiências, tanto da praxe, como do Verão da UEL, do N3E. E eu acabei por não. E vocês devem. E nada contra. Vocês devem ter casos de pessoas que vão para o N3E ou para a Associação de Estudantes e parece que nasceram para aquilo. Okay? E queriam ir para aquilo, já ambicionavam ir para aquilo, porque quer nós queiramos, quer não, realmente as empresas também olham para isso, do género, ok, és desta área, mas para além disto fizeste um percurso, pá, e voltamos a mesmo, ganhas experiência, nem que seja com lidar com pessoas, que é importante, ganhas experiência a ter que lidar com processos, que é importante, porque as pessoas mais ou menos têm uma ideia que os núcleos e as associações eventualmente têm que gerir pessoas e realizar coisas. Não sei, pronto, também podes não, ok, tudo bem, mas e acho, eu não fui para o N3E porque queria ir para o N3E, eu fui convidado, ou seja, eu não fiz por ir para o N3E, Sim. porque eu não sou uma pessoa que gosto também muito de se envolver nesse tipo. Eu digo isto, pronto, agora vai parecer estranho, né? Visto que eu fui delegado, fui não sei o quê, pronto, tudo bem, mas eu não fiz o percurso, Por isso. eu não fiz por estar lá.
As coisas foram acontecendo, a questão da praxe. Acabei por ser importante na organização. Mas isso foi porquê? Porque eu estava lá e ajudava, acabava por organizar E o próprio pessoal começava a ver o teu valor e começava-te a e pedir. acabei por subir um bocadinho por isso. Uhum. O N3E. E eu acho que o N3E também teve um bocado a ver com isso, porque nós na altura, não sei como é que está agora, mas o N3E e E a praxe? Comissão de Praxe organizavam o real do técnico. É. Não, quer dizer, não A tasca organizava, do Tacho. exato, organizava a tasca do Tacho. Ainda... Agora é só praxe. Pronto, na altura havia isso porque eu não se. Pá, devia de ser porque assim conseguíamos dar mais dinheiro, estar no melhor sítio, etc. E depois acabou por ser um bocadinho isto, ou seja, depois eu acabei por me afastar um bocadinho também da parte da praxe, porque pá, eventualmente também. Acho que há pessoas mais velhas que ficam lá, mas depois também acaba, no meu ponto de vista, acaba por ser um bocadinho desconfortável. Mas esta ligação da organização das coisas da praxe depois acabou por ser absorvido um bocadinho também para o N3E, porque eu era de eletrónica, e então a pessoa que era a presidente na altura, que era a Marta Borges, pessoalmente vocês não sabem quem é, Só vimos vídeos. Tanto que quando eu vi a tua cara, eu tinha ideia de ter-te apanhado num vídeo. pronto, ela pediu-me ajuda para um bocadinho para isso, ou seja, eu era tesoureiro, tudo bem, mas não sei como é que vocês estão agora, mas nós na altura tínhamos essas designações, pá, mas nós éramos um grupo de trabalho que organizava tudo. Continua a ser semelhante. Tens que ter as designações porque Não, o tesoureiro só faz trabalho de tesoureiro. exatamente, tens as designações porque eventualmente tens que ter as designações para depois ter acesso a N coisas, mas nós éramos um grupo de trabalho que na realidade eu continuo a dar-me com eles, ou seja, o meu grupo de amigos, e eles eram 4 anos mais novos do que eu. E foi um bocadinho isto, eles perceberam que eu tinha a experiência de organizar coisas e pediram-me, e como nós nos dávamos, porque eles participavam na praxe, mas não eram tão organizadores de praxe, e pediram-me ajuda, depois acabámos por ser bons amigos e continuamos a ser bons amigos e continuamos a dar bem, etc. Foi um bocadinho isso, eu não fiz, foi pessoas que me conheciam e que me perguntaram se eu podia ajudar. Ok. Depois acabou, mas tudo acabou por ser isso. Depois foi o Rondoel, pediam-nos ajuda para organizar, depois acabei por ir lá, o CCV, esse tipo de coisas, porque nós tínhamos, depois os núcleos, e deve-se continuar a ser igual, cada núcleo, ou seja, o de informática era responsável por uma ou duas atividades, o de eletrónica era responsável por uma ou duas atividades, depois acabou por ser assim que eu fui. Desenvolvendo aquelas que já falaste. Exatamente. Pronto. Consegues-nos explicar muito brevemente o que é que fizeste como tese de mestrado? Sim. Eu na altura fiz uma espécie de um sensor que podia ser para detectar metal, parecia uma caneta. Que induzia uma corrente numa superfície. Depois vocês, não sei se vocês já, eu acho que vocês em eletromagnetismo devem ter falado disso, que é as correntes de Eddy. Sim. Ou seja, aquilo injeta-te um sinal, se aquilo for magnético, vai-te criar basicamente um campo que volta para trás, etc. Pronto. E então depois eu tinha uma bobina para receber, ou seja, uma bobina para emitir, que na realidade era a mesma para receber. Ou seja, se tu emitias e não recebesses, e o sinal, basicamente, não recebias nada de volta, ou não havia variação de volta, em princípio, ou estava no ar, ou era tipo papel, plástico, ou seja. Não queria assim. Claro que não ficou incrível, não é? Mas pronto, a ideia era essa. Depois nós testámos com várias espessuras e percebias pela diferença a espessura que tu tinhas até ao metal, e depois havia uma altura que já não detectavas nada. Era um estilo de sensor para ver a espessura do metal? Para ver espessuras de. Aquilo entrava no âmbito de ensaio não destrutivo, ou seja, aquilo era mais para ver a espessura, acabou por ser mais para ver a espessura do revestimento do metal. Ok. Ou seja, detectava metal porque Sim, isso se até é não tivesse útil. metal não vias. Sim, isso até é útil para antenas agora. Sim, mas e depois, a ideia era também tentar detectar que tipo de metal, e isto tudo era um bocadinho isso. Mas aquilo é muito, não é básico, mas é
Se tu abris qualquer coisa sobre eddy currents e correntes induzidas e não sei o quê, aquilo tem uns gráficos muito conhecidos, basicamente. Sim. Tem lá umas coisas, e o tipo de metal é que faz determinados gráficos. Só que depois era isso, era o metal. Ou seja, quanto mais condutivo fosse, o metal tinha ali uns spikes maiores, mas depois à medida que tu tinhas a espessura, esses spikes Também alteravam. ficavam mais baixos. Uhum. Pois era ali um jogo entre aquilo que tu estavas a obter, se identificavas como alumínio, pá, basicamente foi isso. E foi em conjunto, não foi em conjunto, mas ainda fui buscar material à FCT lá do outro lado da Nova. Sim. Do Rio. Não, mas isso. Costa da Caparica. Sim, acho que é Costa Caparica. Fui lá buscar material para testar isso porque o professor Pedro Ramos trabalhava com um professor lá que era de ensaio não destrutivo. Está bem. Uma questão que nós todos estamos aqui curiosos é porque é que tu decidiste fazer doutoramento? Porque gostei da minha experiência do verão da UEL de dar aulas. Pois é. Foi um bocado isso. Ou seja, o que é que eu achei? A tese de mestrado até correu bem, pronto. Eu acho que acaba por ser um bocadinho isso. Se tivesse corrido mal e tivesse ido para doutoramento, um bocado complicado. Mas até a tese de mestrado tinha corrido bem, eu estava a gostar das experiências de Investigação? dar também, mas a parte de dar aulas... Porque já estavas a dar aulas no mestrado. Dar aulas, não, eu não era a dar aulas, era a parte do dar... Ou seja, a questão do verão da UEL é que tu estás... Eram 2 semanas, miúdos mais novos e depois miúdos mais velhos, a ensinar eletrónica. Sim. Aí, por exemplo, foi onde eu também percebi que vocês estavam a evoluir de tal maneira que nós usávamos não sei se vocês sabem o que é o Scratch. Sim. Pronto. Nós, no início, usávamos o Scratch e os miúdos, aquilo já era incrível para os miúdos, porque eles nunca tinham visto aquilo. Pronto, havia se calhar assim. Há sempre pronto. E usávamos o Scratch para ensinar a programar, para eles ganharem, voltamos ao mesmo, ganharem o gosto de quererem vir para cá. Sim. Nós próprios utilizamos isso no nosso Scratch, mas programação de blocos para o verão livre. Pronto, exato, é isso. Mas depois houve um ano em que eu assim, vamos usar isto, e eu, isso é o Scratch, tipo todos. Isso é o Scratch, ou os mais velhos, pelo menos. Isso é o Scratch, já usamos isso. Ou seja, o que é que eu ia fazer numa semana? Estava planeado para lhes ensinar a programar, se eles já sabiam programar, especialmente com o Scratch. Foi um choque para ti que já... Foi assim, ok, isto vai ter que mudar. Então comecei-lhes a ensinar mesmo a programar no Arduino e não no Scratch. Ou seja, eles já têm as bases, vai ser um bocadinho mais difícil. Sim, é um grande salto, mas... Exato, mas já sabem. Estar a repetir... Mas é que é isso, é do género. Para que é que eu lhes vou explicar o que é um for, ou o que é um if, ou o que é que é... Não vou explicar isso. Era basicamente os primeiros 2 ou 3 dias era explicar esse tipo de noções básicas. Se eles já têm essas noções básicas, não vou estar ali feito de género. E eu ia acabar aquilo um bocado, então tive que mudar um bocadinho. Mas pronto, foi essa experiência pronto, não é dar aulas, mas é de ensinar algo que eu gostei e que pensei, pode ser que dê para professor. Porquê que não dê para professor? Porque depois é... há concurso e assim, não é fácil. Sério? Vocês sabem, vocês conhecem o professor Luís Rosado e foi nessa altura que eu percebi, vai ser muito difícil. Que era uma batalha. Porque para mim o professor Luís Rosado é daqueles professores que ele foi o meu professor, ele foi o meu orientador de tese de mestrado, sim. Orientador. Sim, de mestrado. Pronto, ele tecnicamente é muito bom, tem o gosto mesmo pela eletrónica, tem conhecimento, ele traz muitas... Lá está, ele em mestrado ele trouxe N projetos para mestrado para vos motivar e para vos ensinar coisas que se calhar ficaram um bocadinho perdidas na licenciatura. E eu vi o caso dele, que é que ele basicamente ele tinha ido trabalhar para fora, que é sempre bom, foi para a Suíça trabalhar. E depois voltou, e não estava a conseguir ganhar o concurso, quando eu sei que ele, se calhar é dentro daquilo que eu vi, é das melhores pessoas tecnicamente, estás a perceber? Só depois entra muita coisa em fator, é artigos, não sei o quê, ou seja, tu crias artigos e bons artigos, acaba por ser muito preponderante. Depois entre outras coisas,
não interessa. E eu via que ele já estava a ficar desiludido e com muito pouca perspectiva de realmente ficar cá. E ele fica cá porque a pessoa que tinha ganho o concurso, pá, depois tinha tipo ali uma questão de acho que ele tinha uma empresa que também tinha ligação à técnica, então não podia ficar com o vínculo de docente. E acabou por ser o professor Luís Rosado que ficou com esse vínculo. Só por causa disso. Sim, e é um bocado isso, e depois os concursos abrem assim muito longe a longe, etc. E eu percebi que, e há pessoas que fazem isso, pá, voltamos ao mesmo, não julgo, mas cada um sabe da sua situação financeira, situação de vida, etc. Mas se vocês ficarem como bolseiros, ad eterno, podem cair no erro de depois, mais tarde, se precisarem de sair, pá, as empresas depois já começam a achar que alguma coisa pode estar errada de seres tão velho e não saíste do ambiente de universidade. Ou seja, ficas ali num limbo de profissionalismo que neste momento não existe. Há muita gente que está a lutar por uma carreira na investigação, mas a realidade é que neste momento não há carreira de investigação profissional. Ou seja, querem comprar casa, não vai dar. Querem, sei lá, pedir empréstimos, não vai dar, porque vocês basicamente ninguém vos garante que não é um vínculo. Por exemplo, eu neste momento estou efetivo nas Siemens. Eu entrei como efetivo, mas é de género, os primeiros 6 meses há sempre a possibilidade de eles chegarem lá e olha, não gostamos, tchau. Por isso é que os bancos normalmente, pronto, eu acredito que vocês eu por acaso comprei casa agora há pouco tempo e estou um bocadinho mais por dentro desse assunto. Se quiserem perguntar coisas também podem. Mas os bancos normalmente precisam que vocês estejam 6 meses pelo menos, porque já sabem que esse período de experimental já passou e em princípio, vais ficar e se tens o dinheiro agora também há de ter daqui a um ano, porque também mal será. Que como bolseiro isso não existe um vínculo. Tipo, se a bolsa acabar, acabou. Que também acabou por ser um bocadinho esse o passo que eu dei para ir para as Siemens, acabou por ser ali um conjunto de factos. Tinha que acabar a tese de doutoramento e não tinha acabado a tese de doutoramento. Era em 4 anos a bolsa, mas depois por causa do Covid ainda tive extensão para aí de 6 meses. Depois a bolsa estava a acabar e eles não me prolongaram, tinha pedido tipo mais 3 meses só para entregar o documento e eles não prolongaram e apareceu a oportunidade das Siemens. E eu aí achei, isto vai ser muito difícil, se eu não conseguir acabar vai ser muito difícil. Mas a verdade é que em termos de desenvolvimento eu já tinha fechado e era documentação só agora. Faltava escrever. Tinha que escrever artigos e tinha que escrever a tese. E o mais engraçado, que eu tenho a certeza que foi por isso que eu consegui entregar. Eu achava que tinha que entregar em janeiro. Estava à rasca, porque nessa altura aconteceu uma coisa. Nessa altura eu tinha até ido em trabalho para longe. Basicamente fui para a Austrália, em trabalho logo no primeiro ano. Calhou, não é normal, mas é sempre bom ter essa possibilidade. Eu tive essa possibilidade. Mas tinha que entregar a tese na mesma altura em que tinha ido para a Austrália, achava eu. Depois pedi prolongamento, não vai dar. Então, depois não disseram, não, mas só tens que entregar em junho. Eu assim, ok. Ou seja, estive a escrever. Tinhas dado o sprint, tinha dado, sim, tinha mesmo. Depois ganhaste mais 6 meses. Eu não queria nem pagar mais propinas, porque as propinas de doutoramento são uma coisa absurda. Não queria pagar mais propinas, tinha dado mesmo um sprint gigante. Em janeiro escrevi uma data de coisas, mas depois, então tive depois 6 meses ainda para. Não só mandar para o professor Pedro Ramos, para ele também analisar, ver, não sei o quê. E foi correto ter tido esse sprint, porque eu acho que senão ia ser muito complicado, porque é isso. E eu acho que se vocês tiverem a oportunidade de fazer as coisas o quanto mais cedo possível, façam. Porque depois, mesmo que tenham tempo ainda para rever, mais vale terem tempo para rever do que depois andar a correr atrás do prejuízo. Porque andar a correr atrás do prejuízo é muito pior.
depois pode simplesmente não dar para entregar. Eu tive sorte, porque não ia dar para entregar em janeiro, mas adiantei muito porque achava que... Pois, já não estavas com acesso. Yeah. Consegues-nos falar um bocado sobre o que fizeste no doutoramento, mais se calhar em termos técnicos? Pá, em doutoramento... Ou o que é que se faz em doutoramento? Pronto, em doutoramento nós acabamos por ter cadeiras que são projetos, é muito raro ser por testes, só acaba por ser mais projetos. Consegui até inscrever-me numa cadeira de Deep Learning, tinha algumas bases, boas bases do pré-boom que houve, ou seja, eu consigo perceber mais ou menos, porque acho que hoje em dia quem não estudou isso, pode estudar, como é óbvio, mas quem não estudou nada disso, aquilo é quase uma caixa mágica, mas depois aquilo por trás tem muita coisa que as pessoas que sabem como é que aquilo funciona acabam por se aproveitar dessas fragilidades do sistema. Ou seja, ainda há pouco tempo lá o pessoal do X teve que mandar abaixo o Grok porque o gajo já estava ali meio a passar. Eu estou a falar E eles tiveram que reverter ali muita coisa que já estava a ficar um bocado tenso. Mas pronto, foi porreiro, não é que tenha desenvolvido grande coisa, na altura era diferente, mas gostei bastante. E em termos de tese, o que é que desenvolveste? Depois em termos de tese, acabei por foi um sistema que eu tinha colocado em vários sítios, em Évora, que era um dos sítios onde estava um dos meus orientadores, em casa, aqui, na Alameda, acho que foi basicamente isso. Na Alameda acho que tinha 2 caixas, aqui tinha 2 também, em casa tinha uma, na Évora estavam 2, assim, uma coisa do género. E era para tentar monitorizar a qualidade da energia elétrica. Detectar Desfazamentos? problemas, por exemplo, também, overvoltage, low voltage, etc. Pá, não ficou incrível, nem perto. Na realidade, o mais importante era mesmo os artigos, e conseguimos 1 ou 2 bons artigos, até tanto a ver com Deep Learning como Deep Learning, mais ou menos. Inteligência artificial, que é um bocadinho machine learning, que é um bocadinho menos do deep learning. Pronto, foi basicamente o suficiente para entregar o projeto em si final não ficou incrível, mas serviu para o propósito de agrupar dados, que estava sempre a adquirir, quando havia algum problema guardava, depois utilizámos esses dados para já classificar, ou seja, qual era a ideia? Os algoritmos para detectar já existem, okay? Só que são pesados, etc. Tu usavas esses algoritmos pesados para analisar a rede, sistemas com processamento muito elevado, caro, etc. Acho que vocês ainda devem de utilizar a instrumentação tipo aquelas DACs. Sim. Aquilo é super caro. E a ideia era, no final, utilizar, por exemplo, quase como se fosse um Arduino, que pudesse correr um algoritmo não pesado, porque a ideia é essa, que o machine learning o que é que faz? Ele lá por dentro faz lá a magia, entre aspas, depois tu tens o input e depois o output. Já não é Tem pesado, muito já não é? tem muito menos processo e então consegues fazer coisas incríveis com pouco processamento. É aquilo que estamos a ver hoje em dia, basicamente. Não há nada... Hoje em dia as placas gráficas, por exemplo, também já têm muita inteligência artificial que é para, em vez de ser processamento bruto, usam outros mecanismos para fazer esse processamento. E era essa a ideia. Depois aplicar isso no micro, que é essa parte que ficou assim meio no ar, para fazer classificação, etc. Que ainda eram uns artigos, mais ou menos. Foi basicamente isso. Queria também perguntar, o que é que foi mais difícil? O conteúdo ou explicar à tua família o que é que estavas a fazer? Eu nunca tive muita necessidade de explicar nada a ninguém. Pronto. Não, eu acho que, pronto, eu da minha família, claramente a primeira geração de alguém que teve a possibilidade de ir para a universidade. Bem, foste logo ao último nível. Sim, exato. Visto desse ponto, sim. Mas não. Eu diria que pessoas que se calhar têm famílias que já têm essa tendência, se calhar sofrem ali um bocadinho mais a pressão de, sei lá, ter que explicar, porque eu sou essa pessoa, eu tenho curiosidade, não é? Ou seja, eu eventualmente no futuro hei de querer saber tudo o que é que fazem e o que é que não fazem. Tipo, se tiver filhos, não sei. Que, by the way, não somos obrigados a ter. Pronto.
vou ter essa curiosidade, vou querer saber o que é que... Agora, não vou dizer que eu não tive... Claro que eu aos meus pais... O meu pai, pronto, nem tanto. Mas a minha mãe, claro que eu se calhar dizia-lhe mais como é que estava a correr, não tinha uma grande necessidade de explicar. Se calhar explicávamos a mesma coisa estou a fazer uma coisa que está ligada à rede elétrica e vou vendo. Mas não havia ali grande coisa. Era mais, Pois, até está a correr bem, não está a correr bem. até que reparei que explicaste de uma maneira que qualquer pessoa seria capaz de entender. Sim, eu não tenho muita tendência a ir Óbvio. a coisas muito Pronto. profundas. A pergunta que eu estou mais entusiasmado para perguntar é como é que foi ter o professor Pedro Ramos como orientador de doutoramento? Pronto, tal como eu estava a dizer há bocado, nós damos bem, na realidade. Pois eu estou a apanhar bastantes semelhanças, ainda por cima. Nós damos bem. E acaba por ser isso. Nós tivemos momentos um bocadinho mais pá, nem complicados, é de género. Nós temos feitios muito... Eu diria que temos feitios muito parecidos. Mandamos uma laracha à outra meio chateados e depois acaba por passar, nem é de respeito, nem é nada. Ok, não podes ser respeitoso, como é óbvio, não é? Mas fervemos, mandamos para fora, tá. Pronto, nós tivemos essa questão algumas vezes, não foi muitas vezes também. Sim. Mas acabamos de ser isso, se estamos frustrados, mandamos um bocado isso para fora, não conseguimos. Eu invejo muitas pessoas que estão frustradas e conseguem manter-se calmas, ou seja, ou não estão frustradas, o que seja. Acho que há pessoas que realmente conseguem e que não faça mal, ou seja, não é... Há pessoas que estão frustradas, não transparecem, estão mal. Mas há pessoas que conseguem lidar realmente com isso. Pronto, assim. Eu não consigo estar... Eu não sou transparente. Ou melhor, eu sou demasiado transparente. Eu, se as coisas estiverem a correr mal, toda a gente vai saber. O que é mau, ponto acento também. Mas é isso, nós damos bem. Hoje não, porque pronto. Eu era para... Hoje há jogo do Sporting e nós íamos. Nós vamos aos jogos do Sporting antes. Sério? Sim, vamos beber uma cerveja e vamos comer um prego antes. É a única altura que eu bebo cerveja. E fazemos isso, vamos antes do jogo, vamos beber uma cerveja, comer um prego. O Ramos é do Sporting? Sim. Hoje eu já lhe disse que hoje eu não ia. Mas sexta também não me dava jeito. Mas correu bem, eu acho que é isso. Eu acho que professor exigente, sim, como é óbvio, mas não é aquele exigente. Eu não considero. Eu tive professores exigentes Sim. Exigentes que vos exigem coisas que não é alcançável. Ou seja, tu não me explicas bem, eu não vou saber, é impossível. Sim. Eu não vou adivinhar o que é que tu queres que eu faça se tu não tens isto em lado nenhum. E há professores, eu apanho professores assim, pronto. Ele, na realidade, exige muito, sim. Vocês, se calhar, não estão a perceber bem a questão, sim. Se calhar, depois ele acaba por ser um bocadinho mais ríspido, sim. Mas vocês também conseguem perguntar as coisas, ele explica-vos, vocês têm N material, ou seja, ele não vai pedir-vos nada que vocês não se tenham cruzado. É bastante verdade. Só que é exigente. E isso para algumas pessoas faz confusão até porque às vezes apanham professores menos exigentes. E é isso, há ali um equilíbrio, e é um equilíbrio que não é fácil no técnico. Também não há de ser nem fácil no lado nenhum. Sim. Que é ter um professor que vocês considerem que realmente é um professor exigente, mas que não nos dificulta a vida. E com isso eu não estou a dizer que ele nos dificulta a vida, mas é que a cadeira é difícil, é normal. Eu pessoalmente, e falo disto eu e do grupo com que tive, com os colegas a ter o ramo, sinto que foi das pessoas que mais nos preparou a ser engenheiro. E acho que é um bocado disso que se escreve. A exigência dele também é precisa. Há poucos... Eu acho que sim. Eu acho que é um bocadinho por aí. Mas também... Eu não gosto muito de dizer aproveitem agora, depois para o futuro. Não acho isso. Eu acho que vocês, quando estão na licenciatura, no mestrado, passam por problemas que são muito equiparáveis àquilo que vocês vão passar no futuro. Não é a melhor fase, não é a melhor nada, é isto. Agora, se me disseres, se eu vos disser, pronto, só que vocês têm que ver também que é, ao fim do semestre, pronto, que podem ter chumbado e ter que voltar a fazer, olha, tudo bem. Mas se passarem,
pronto, passou, arrumou. Pronto. Sim. Quando estiverem a trabalhar já não vai ser bem assim, não é? Se for preciso um problema, pode-se propagar durante tanto tempo. Acaba por ser, se calhar, mais frustrante só pelo facto de vocês ainda não terem conseguido fechar aquilo. Mas em termos de dificuldade ou o que seja, eu acho que vocês são mais do que preparados para ir para a frente. Agora, não podemos, claro que não podemos ter professores que também nos facilitem, Sim. nem que nos prejudiquem, atenção, eu acho que é isso. Eu acho que nós não podemos, vocês não podem estar a olhar para o professor como se ele se quiser prejudicar. Eu acho que isso não está cá nenhum. Pois há uns que lidam um bocadinho melhor ou pior que as pessoas, e isso é a parte pedagógica que eu acho que há algum caminho também que algumas pessoas têm que fazer. Há pessoas que dizem que é a questão da velha guarda, não acho bem que seja isso. Acho que é um bocadinho, às vezes é um bocadinho falta de... Nós nesse aspecto, nós até sentimos que o professor Ramos Não pintavam demasiado de má imagem. Não acho. Eu acho que o problema é esse, é exigente, ele não facilita. De vez em quando a malta não está habituada a isso. Eu passei por isso, pessoas que se fosse preciso, eu tinha 6 e conseguia mesmo assim. Eu por acaso eu nem era muito essa pessoa De ir com 6 à revisão de prova. eu só tipo virava costas. Lá está, no primeiro ano eu tive um 8 a cálculo no primeiro teste, não apareci mais. Achei, nisto não é para mim. Um 8. Depois mais tarde eu pensei, espera aí. O que é que eu fiz? O que é que eu andei a fazer? Mas isso, eu acho que há pessoas que facilitam em demasia. E depois é isso, se houver muitas pessoas a facilitar. Mas claro que as pessoas são mais exigentes e que, calhar, na realidade, vos estão a preparar um bocadinho melhor. Ou nem é. Voltamos ao mesmo, nem é questão do preparar, é questão do. Vocês têm material, vocês podem perguntar. E eu acho que é isso que às vezes falta-nos a todos um bocadinho. Se eu fizer uma pergunta, vão achar que sou burro. É que eu não quero nada ser. É que eu não quero nada que acho que sou burro. E acho que esse é o maior problema de todos nós. Quando na realidade mais vale se calhar fazer uma pergunta à parva. Que nenhum professor. Se o professor realmente. Na altura, não é depois, não é depois quando já estão à rasca, não é? Depois de repente querem saber tudo. Estão a ter aulas, vão fazendo os exercícios, etc. Vão colocando dúvidas. Aí é que dúvida. Depois até podem dizer, que dúvida tão estúpida. Gente, sabem a resposta, que parvo isso. Mas mais vale isso, depois chumbar. E ao ir à revisão de provas, chorar, chorar também não faz mal, mas não é ir o que eu quero dizer é ir à revisão de prova lutar por uma nota que vocês não têm. Eu corrigi testes. Sim. Eu tive em revisões de prova, eu sei bem o que é isso. Então, de instrumentação de medidas e de instrumentação, acho que aqui também é IM. Estar do outro lado. Esqueçam, aquilo é... E estar do outro lado, do lado do professor. Mas é isso, eu revi, eu tive em revisões de prova, aqui não tanto, aqui somos menos, mas na Alameda, coisas absurdas. Gente, o que é que queres que eu faça? Tu fizeste 8 valores, o que é que tu queres que eu faça? Tiveste 6 valores, fizeste 8, como é que tu queres que... Não vai dar, acho que é óbvio. Sei lá, acho que estão mal habituados. Mas isso acontece, não estou a gozar, acontece mesmo. E acho que é isso, não tenham medo de perguntar coisas. Não é fácil, não, tipo, acompanhar a matéria, mas, por exemplo, o professor Pedro Ramos tem uma coisa boa, ele tem os exames, acho que deve continuar, tem uma coletânea de testes, aproveitem, agarrem testes com resolução. Eu acho que isso sim é estúpido, que é exigirem-nos uma coisa, mas depois, meu Deus, eu não vou pôr a resolução. Porque senão vocês só vão decorar, isso para mim não funciona. Faz outro teste, não é assim tão difícil. Não precisas fazer testes iguais. Eu acho que há um bocado essa questão. Há professores que querem fazer sempre o mesmo teste, então não querem que vocês saibam a resposta. E acabam por ser ali meio... Vem com a desculpa do... Sim, agora ele não, vocês têm N exercícios que até são interessantes de olharem e perceberem como é que aquilo funciona, vão acompanhando a matéria, vão ver o exercício, veem como é que aquilo funciona. Eu acho que ele agora tem aulas práticas. Eu acho que na altura não tinha aulas práticas. Tínhamos aulas práticas? Acho que era no teórico ou práticas.
Problemas. Pois, eu não Problemas, tinha isso. não é? Acho que não, eu não tinha isso. Mas ele tinha isso. Eu lembro-me vivamente de um momento. Eu não tinha isso como Sim. aluno, depois eu dei aulas Sim. práticas. Lembro-me vivamente de um momento em que ele virou-se para nós e disse: vocês estão a trabalhar para uma empresa e eles pedem-vos um amplificador. O que é que vocês precisam de lhe perguntar? Pá, foi um momento muito engraçado porque nós estávamos todos ali na sala a fazer as perguntas estúpidas. É isso. E ele depois, mas vocês esqueceram-se disto e não sei quanto, e blá blá blá, e ele... Eu acho que as pessoas que são interessadas, realmente interessadas, mas depois é isso, depois apanhas tudo, como é óbvio. Mas as pessoas que são realmente interessadas podem passar mal, mas conseguem. Ou seja, não estou a dizer que vocês têm que ser têm que ser mesmo. Mas é isso, se estiverem motivados, e eu acho que assim é o maior problema, porque como não é fácil perder a motivação logo de seguida. Se estiverem motivados para aprender, etc., eu acho que é fazível. Tem que ser com calma. Agora, calma, se calhar, às vezes é que é mais difícil. Está bem. Mas agora, passar para a tua carreira, a tua vida profissional. Porquê é que decidiste continuar em Portugal? Eu sou muito. Agora, se calhar, também já voltando a fazer muito sentido, mas eu sou muito ligado à minha família e não me via aí para fora. Isto também acaba por ser um bocado de género. Fiz o doutoramento. Depois, no doutoramento, tinha um cão. Mas, genuinamente, que este foi um dos meus problemas. Tinha o cão, ia para fora, fazia o que é que eu fazia ao cão. Sim. Não ia deixar o cão, Pois, como é óbvio. como é óbvio. Por isso, perdi logo um bocado essa ideia de ir para fora. Mas muito também a ver com a família, etc. Eu gosto de estar perto da minha família. Agora, infelizmente, por causa da questão das casas, eu morava em Sintra, fui parar para Palmela. Ok. É o que é, mas eu também trabalho do outro lado. Eu trabalho em Correios, para quem não sabe, fica do outro lado da ponta. Mas é isso, costuma um bocadinho, mas na realidade... Estás numa viagem de 40 minutos. Sim, é isso, mas custa-me um bocadinho, mas... Depende dos dias, 40 dias. Mas também digo que eu estou a trabalhar em Correios. Isto para Sintra todos os dias também é que eu de manhã, eu costumo ir treinar de manhã, por isso eu saía de casa tipo 6h30, chegava lá por volta das 7 e não apanhava muito trânsito até conseguir pela IC19. Agora ao fim do dia esquece. Ao fim do dia 1h30 para voltar para cá. Mas fácil. Ou então é de género, já desististe e já fazes as autoestradas todas, nem que tenhas que ir quase a Odivelas dar a volta, que era o que eu estava a fazer, e continuo a fazer para a sexta-feira quando vou lá ter a Sintra, que é, já desisti, vou dar a volta pela Crel lá por cima, nem é por baixo, é por cima, não vale a pena. Desculpa. Mas era sobre isso, era sobre o trânsito. Como é que evitavas sair mais tarde do trabalho? Eu agora não tenho muito esse problema como todo o outro lado. Também apanho um bocadinho de trânsito, mas é gerível. Não, em vez de estar 1h30 no trânsito, consigo estar em casa. Consigo estar em casa tranquilamente em menos de meia hora, até porque depois já tenho um bocado se quiser demorar mais 10 minutos, não pago. Se quiser demorar menos de 10 minutos, vou pela autoestrada e pronto. Também não é muito. Comparar com a ponte, por exemplo, a ponte sim é um bocadinho mais se eu tivesse que a fazer todos os dias. Mas trânsito é trânsito. Aqui também isto deve continuar a ser infernal para sair daqui às 6 da tarde. Ou nós saímos antes das 4 ou não vale a pena. Pronto, é isso. Eu cheguei cá hoje, tipo, antes das 4, que eu já sei o que é que a casa gasta. Estas estradas aqui empaneiram tudo, não vale a pena. E eu demorava se calhar tanto tempo a sair daqui como a sair de Correios. Porque a estrada aqui é impossível, não dá para ir para lado nenhum. Ou vais para ali ou vais para ali, não há grande hipótese. Mas trânsito, eu gostava de conseguir morar num sítio onde pudesse apanhar comboio e pronto. E acho que isso é uma das grandes questões das pessoas que não querem tanto ficar aqui. E os horários que fazes lá? Não dá para fazer horários em que chegas um bocadinho mais tarde? Dá, sim. Para evitar o trânsito? Sim. Eu diria que... Mas na minha equipa também não é... A minha equipa só seja, a minha equipa na equipa onde eu trabalho temos muita flexibilidade. Tem que haver um mínimo
Tem que haver um mínimo. Nós temos reuniões diárias às 9h30, pelo menos essa hora se calhar convém estar lá. Sim. Ou estás online, o que seja. Mas desde que o trabalho apareça feito, se quiseres entrar às 10 e sair às 7. Mas eu também tenho completa noção que isso não é regra, atenção. Ok. Depende de equipa para equipa. Sim. Nem estou a dizer que de equipa lá dentro, estou a dizer de empresa para empresa. Sim. Lá temos flexibilidade, temos pessoal que só mete lá os pés, calhar uma vez a cada 3 meses. Não tem dias obrigatórios de... Não sou híbridos, pode ser só à distância. Depende, é isso. Há pessoal que foi contratado que mora em Coimbra, na altura do Covid, por exemplo. Isso também é um tema um bocado tenso. Eu diria que tem que haver também bom senso na gestão do teletrabalho. Nesta nota, fala-nos um bocado sobre a Siemens. Sim, eu acho que a nossa empresa, não é empresa, porque não posso falar como empresa porque a empresa é grande e vocês, por exemplo, têm o caso daqui em Alfragide que não tem nada a ver com... Sim, é só informática também. Não é só informática, mas é isso, tem várias áreas. E nós, na realidade, nós estamos ali em Corroios, eles também estavam em Alfragide, quando eu fui já estava em Corroios. Porque nós temos desenvolvimento, temos lá o fabrico dos carregadores, ou seja, o fabrico é a parte que não é assim tão comum cá. Tens desenvolvimento em vários Em todo lado. Mas não seja que tu não vês nada. Desenvolves e depois mandas fazer em algum lado, depois nem sequer vês. Eu acho um bocado estranho, mas pronto. Tu tens essa sorte de desenvolver algo e Sim. até Nós podes vemos. acompanhar o Sim. fabrico. Exato. E é isso, é o desenvolvimento, é o foco. Está lá a qualidade, está lá o serviço, está lá isso, ou seja, aquilo acaba por ser uma empresa dentro da Siemens. Mas é isso, é a Siemens, nós quando falamos em Siemens, depois temos a parte dos carregadores elétricos, que é a nossa área claramente, que está muito centrada em Portugal. Ou seja, as outras áreas têm equipas nós também tínhamos equipas na Alemanha, e continuamos a ter, na Alemanha, América, etc. Mas depois agora, recentemente, houve uma reestruturação e a parte de testes, que é isso, há bocado eu até estava a falar disso do SAT. Sim. SAT é basicamente o System Automation Test. E aqui até posso fazer o ponto, que é, lá está, vocês podem não gostar de... Eu diria que vocês para estarem aqui e continuarem no curso é porque eventualmente gostam da área. Se não gostarem da área, arranjem outra coisa qualquer para fazer. O que falta aí é oportunidades. Mas se gostam da área, imaginem, mas não gostam de programar, está de certeza absoluta. Lugar para vocês. Alguma coisa podem fazer dentro da área. Não gostam de circuitos, de certeza absoluta que há qualquer coisa fora dos circuitos. E esta questão dos testes, por exemplo, é isso. Há muita necessidade de testar os produtos com outras pessoas. Eu não gosto dessa área, pronto. Eu não gosto de género. Eu gosto de ter um papel de desenvolver alguma coisa. Mas há pessoas que não ambicionam isso e está tudo bem. Mas depois é preciso pessoas para fazer os testes das coisas. E voltamos ao mesmo. Se calhar um dia destes a inteligência artificial, ou melhor, a inteligência artificial está a ajudar muito nisso, mas também é preciso alguém para fazer as ligações, etc. Testar este ponto, fazer aquilo. Que não é mais do que, por exemplo, as certificadoras. As certificadoras precisam de pessoal para testes. E é um papel importante. Não é a parte do desenvolvimento, que eu pessoalmente gosto, mas há pessoas que gostam muito da parte de testes, de testar coisas, etc. Ver também acaba por ser uma maneira fácil de verem o que é que existe. Diz. A Siemens também subcontrata empresas, digamos, para construir os carregadores. Vocês depois é que vão testar esses carregadores ou não? Ou seja, para construir, quer dizer, não é, aquilo está tudo sobre Siemens, ok? Mas aquilo por acaso funciona um bocado à parte. Nós temos o R&D e a fábrica. A fábrica é uma fábrica de carregadores como podia ser uma fábrica de outra coisa qualquer. Mas a Siemens subcontrata outras empresas para construir os carregadores. Não. Mas já tive uma empresa que nós construímos, digamos, carregadores para a Siemens, com um projeto. Estiveste numa empresa que construía carregadores para a Siemens. Era o quê? Era este. Mas do DC? Não, era carregadores. Mas não. De carros. Mas era fast charging? Não. Não. Eu pensei que estava a falar desses. Não, é isso. A nossa equipa é de fast charging. Agora, as partes do Versus Charge, que deve ser isso que tu estás a falar, digo eu, porque
eu acho que só temos o Versi Charge e o que foi descontinuado e os DCs. Ou seja, porquê? Porque o Versi Charge era mais... O Versi Charge é o AC, ou seja, tem menos potência. Mais pequenino. É as wallbox que nós vemos aí, tipo em casas, normalmente o que existe é esses. Esses de outras marcas. Ou seja, os nossos são diferentes. O nosso nós produzimos mesmo fábricas Siemens, não é outras. Não é outsourcing. O que estava a querer dizer era, mas na realidade aquela fábrica já foi fábrica de quadros elétricos. Por isso não é outsourcing de Siemens porque aquilo pertence à Siemens, mas na realidade aquela fábrica está ligada aos carregadores porque é isto que eles neste momento estão a fabricar. Mas não é outsourcing, isso ponto assente. Tá bem. Só seguindo aqui. Que tarefas, eu ia te perguntar que tarefas específicas desempenhas atualmente na Siemens? Desenvolvimento de carregadores, achas que é o suficiente? Não, nem perto. Porque não é isso que eu estou a fazer. Porque neste momento eu estou responsável pela monitorização do isolamento do carregador. Ou seja, é um componente crítico do carregador, tem uma função específica, ou seja, não estou tanto por dentro da parte do desenvolvimento do carregador, estou mais por dentro do desenvolvimento de um componente do carregador. Okay. E é basicamente isso. A gente tem uma resistência entre o positivo e a terra, que está lá sempre, mas não podem baixar a um certo nível para manter a segurança para o caso de alguém ir tocar no outro polo não dá um esticão. Basicamente é isso. Diria que é isso. O que é que eu faço? Pá, fiz o circuito, programei, desenhei. Passaste por todos os processos de desenvolvimento até? Sim. Bem ou mal, porque por acaso não estava bem com isso na cabeça. Pensava que era mais uma coisa específica, mas acabei por ficar eu responsável pelo produto todo, que neste momento estamos a tentar certificar. Como é que é o ambiente de trabalho? Como eu estava a dizer, nós temos, há bocado por causa da questão das horas, nós somos muito flexíveis, pá, não somos nada formais, ou seja, não somos informais ao ponto daquilo ser uma bandalheira, mas não somos formais. Pronto. Porquê? Porque há empresas que vos obrigam realmente... E de fatinho? Exato. Por exemplo, eu hoje vim de camisa porque vim de camisa, só porque parecia bem. Mas eu a maior parte das vezes vou de t-shirt e calças de ganga, não vou... E isso não é possível em alguns sítios. Parece mal. Pá, ali não, ali... Até na área de engenharia? Sim. Mas acho que não... Isso é uma coisa da Siemens de Correios e da Alfragide também, ou só da de Correios? Pois é, um bocado isso que eu não sei. Eu acho que vai depender sempre um bocadinho da tua equipa. Não, ou seja, nós não temos esse tipo de guideline, mas eu acho que há equipas que são bem capazes de ter esse tipo de guideline, ou pessoas que até se sentem mais confortáveis a ir. Pá, não sei, eu diria que não, podes ir à vontade, mas eu não tenho 100% de certeza, porque há lá departamentos, pá, eu tenho um bocado a ver também se da área em si, as Siemens têm a área financeira, as Siemens têm uma área de medicina, as Siemens têm uma área, estás a perceber? Okay. Pá, eu acho que às vezes tem mais a ver com isso do que propriamente. E com o tipo de trabalho que tu tens. Porque se for RD puro e duro, pá, em princípio não. Porque não há de aparecer lá ninguém. Mas também na realidade isso também, pá, para mim também é falacioso. Estou lá com t-shirts com bonecada e de repente está lá alguém que supostamente importante e depois já é um bocado. Se calhar esticando, não é sexta-feira. Depois há essa cena da sexta-feira que é o dia informal. Nas empresas quase todas. Mas não, mas eu acho que aí é, pá, não podemos chegar lá e achar que se toda a gente tiver ou com um polo ou com uma camisa ou assim, não vai ser tu que vais lá chegar lá e vestir uma t-shirt. Okay? Tipo, tem que haver. Tem que. Read the room, não é? Tem que fazer o read the room. Exato. Senão, pá, também. Há lá um miúdo, coitado. E é do Sporting, o miúdo. Chegou lá, está aqui. Eu ainda vou aos primeiros meses, ou aos primeiros 2 meses, ia com. Se não ia com o alternativo do Sporting, ia com o treino, se não ia com o treino, ia com o principal. Eu assim, e pá, pronto, eu achava, eu não lhe dizia nada, mas pronto, se calhar pode. Mas até próprio nessa, ninguém lhe foi lá dar o esticão. Pá, esticão não, mas eu acho que depois alguém chamou a atenção. Pronto.
Como bom. como foi a transição da vida académica para a vida profissional? Pá, eu acho que foi fácil, mas voltamos ao mesmo. Eu acho que também tive um bocado de sorte, porque a maneira com que eu me dou com o Sr. Pedro Ramos, etc., dou-me bem, pronto. E com os meus chefes nas Siemens também me dou bem. Não há. Então, Ou nesse- seja, estou à vontade. Não houve uma grande transição. Eu acho que não, eu acho que a maior transição que vocês vão ter é realmente se apanharem pessoas que não se adequam à vossa maneira de ser. Eu acho que é essa a maior transição que vocês vão ter. Se vocês fizerem projeto, pá, tudo bem, o meu percurso é diferente, tudo bem. Mas se vocês fizerem projetos, etc., e tiverem que apresentar esses projetos e desenvolveram tudo e sabem o que é que estou a falar, etc., pá, depois quando tiverem que falar com pessoas é igual. Na empresa é igual. Só que alguém está-vos a perguntar o estado do projeto, vocês falam, um bocado isso. Eu acho que a partir do momento em que vocês têm à vontade na universidade para falar com pessoas, o impacto não vai ser grande. Pois, irremediavelmente, quando vocês estiverem a trabalhar, pá, vão ter que apresentar. Não digo que apresentar resultados, mas vão ter que falar com pessoas. Sim. Vão-vos perguntar: olha, como é que está isto, como é que não está isto, olha, está assim, está assim. Se as pessoas forem minimamente, se vocês se derem bem com as pessoas, ótimo. Se vocês não se derem bem com as pessoas, eu diria que já vai ser um bocadinho mais complicado. Eu nem falo por mim, voltamos ao mesmo. Há pessoas que conseguem lidar bem com isso. Eu não ia conseguir lidar com chefias com que eu não conseguisse falar, tanto de trabalho como de outra coisa qualquer, que eu acho que é um bocado isso que quando não estamos numa empresa, ou, por exemplo, vocês publicaram como é que se chega às Siemens. Pronto, Siemens realmente tem um nome grande. E tem. Mas depois lá dentro estão pessoas. E já tivemos lá o CEO da Siemens, mesmo da SE, mesmo o mais alto possível. Já me pareceu uma pessoa assim um bocadinho mais. Como é que não é fácil falar com ele, basicamente. Ou seja, ele chegou lá, aquilo foi assim meio estranho, toda a interação foi meio estranha. Se calhar se eu tivesse que lidar com ele todos os dias, claro, já ia ser complicado. Mas Já não tive. é algo que tu consigas ver acontecer muito na. Não, porque as Siemens depois tem várias. Para o bem ou para o mal, tem várias cadeias de gestão. Depois, pronto. Sim, acho que as internacionais e da Barbatana, acho que acaba por ser muito assim. Sim, depois acaba. Tem as suas coisas más, mas depois é isso. Na realidade, a minha chefia está ali toda presente, por isso, e damos bem, por isso. Diria que não tive um impacto muito mau. O que é que tu sentes que define um bom E líder? eram todos do técnico. Eu sei. E conheciam todos o professor Pedro Ramos, por isso também já sabia porque é que. Já sabia que se eu fosse para lá. Quando tu disseste que foi o teu orientador, ganhaste logo o Na respeito. realidade, a minha oportunidade das Siemens surgiu um bocadinho disso, que é o meu chefe, o Pedro Agulha, perguntou ao professor Pedro Ramos se ele conhecia alguém que tivesse interessado. E na altura, lá está, na altura com a questão da bolsa estar a acabar e de eu também estar a fechar o doutoramento e poder Ele aproveitar, lembra-se de ti. o professor Pedro Ramos perguntou-me se eu queria e aproveitamos. E lá está, ele me perguntou ao professor Pedro Ramos porque estava com uma necessidade extrema, foi porque achou por bem, género, se o professor Pedro Ramos eventualmente me indicar alguém, pá, não vou dizer que é bom, mas tipo, está a ter um mínimo de responsabilidade para fazer as coisas. E era isso que ele queria e pronto, e acabou por. Depois, claro que fez entrevistas, etc. E acabei por ficar lá. Mas por acaso, essa é a minha equipa. Por acaso somos todos do técnico. E mesmo o chefe-chefe, eu chamo chefe-chefe, não é essa a designação, mas eu chamo chefe-chefe, que é o chefe acima do meu chefe. Mas acabei, isto foi meio epidémico e agora já toda a gente chama chefe-chefe uns aos outros lá dentro. Mas pronto. Também acho que fui aluno do professor Pedro Ramos. Acho que sim. Sentes que há muito essa ligação entre a nossa faculdade e as empresas? No teu caso, até esse... No meu caso, sim. No meu caso, ou seja, na equipa de eletrónica e assim, sim. Porque é isso. As pessoas sabem mais ou menos aquilo que vocês e nós fazemos. Têm mais ou menos uma ideia também do grau de conhecimento. Eu acho,
Portanto, eu acho que tu vais, não sei se vais fazer ou não, mas havia uma questão mais para a frente das red flags do engenheiro. Para mim, uma das piores red flags que tu podes ter é enganar no currículo. Pá, tive lá uma pessoa que claramente aldrabou no currículo e aquilo foi um bocado complicado. Foi vergonhoso. Depois de ter sido contratado. Sim. Ele foi contratado e... Sim. Porque depois tu percebes, não é? Certo tipo de perguntas, quer dizer, como assim? E eu achei mal, porque claramente que ele colocou lá coisas no... Lembro-me que o meu chefe tinha comentado comigo. Lá uma questão, ele até tem experiência nisto. Isso é muito fixe para cá. Eu não tinha experiência naquela questão. Isso é muito porra. Depois ele fez uma pergunta que revelou que não só não tinha experiência naquilo que disse, como não tinha experiência em algo assim, tipo, pré-isso, estás a ver? Então eu fiz assim, uau. Mas eu achei isso complicado. E acho que há tendência a pessoas a fazer isso. Se calhar é complicado. Vou saber. Por acaso? Para saber, não façam. Exato. O que é que tu sentes que define um bom líder, assim, no mundo da engenharia? Eu acho que tem que ser uma pessoa que seja exigente, mas consiga lidar com a equipa. Seja exigente para a equipa, mas também seja exigente para quem lhe pede coisas. Porque nós não temos jeito, lá está. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, a minha equipa não é o meu chefe que manda. O meu chefe manda em nós, mas alguém pede as coisas. Pronto. Eu acho que um bom chefe tem que ser alguém que consegue gerir bem a sua equipa, tem que ter, já nem precisa dele ter que fazer coisas, não acontece na minha equipa, ele tem que fazer coisas, mas pronto. Mas para mim um bom chefe não tem necessariamente de fazer nada, tecnicamente, tem que gerir a sua equipa, tem que muito possivelmente validar ou não validar algumas coisas caso haja essas dúvidas. Tem que conseguir fazer uma boa barreira para o que vem de cima. Bom nível assim. Porque não pode ser um yes man. Eu acho que, pronto, eventualmente às vezes, eu para estar a dizer isto é porque posso ter esse problema. Ele não é um yes man, mas às vezes há questões que vêm de cima que não há realmente muito a fazer. Por causa desta escada grande que existe dentro das Siemens, aquilo vem lá mesmo de cima e possivelmente vai chegar cá abaixo sem grandes questões. Mas eu acho que um bom líder tem que conseguir ser exigente tanto para baixo como para cima para o seu próprio chefe. Acho que é essencial. Porque depois existem coisas que eu acho que isso são coisas que vocês vão aprender depois quando entrarem no mercado de trabalho, que é o Agile. Que há o Agile e o Cascade. Não sei se o João Paulo implementa isso ou não na equipa dos satélites, mas basicamente a Agile, temos tarefas e temos um X tempo para fazer essas tarefas, mas tens um backlog. Depois pões-te a fazer X tarefas em X tempo. Normalmente é sprints de 2 ou 4 semanas. Tu agarras no teu backlog, metes lá as tuas tarefas e dizes, eu comprometo-me a fazer isto durante 4 semanas, mas depois não é suposto nem aparecer nada do backlog cá no meio, nem nada de vindo de cima. Ok. Mas pronto, nós somos uma empresa agile, dependente da pessoa que depois faz com que a empresa seja cascade. Ok. Mas pronto, mas é isso. Certamente hoje em dia é muito isso. Ou seja, todos conseguimos fazer. A equipa tem um saco de tarefas e toda a gente consegue fazer aquelas tarefas. Sim. Claro que na nossa área é difícil isso ser fazível assim, porque estás a desenvolver no meu caso estou a desenvolver uma carta, uma PCB, uma funcionalidade, não vem o meu colega agarrar nisso e agarrar no meu programa e fazer as coisas. Não vai acontecer. Não. Mas pronto, supostamente é isso. Nós devíamos conseguir organizar as tarefas de maneira a fazer as coisas e ser do género 2 semanas que não acontece mais nada para além disto. Ok. Para te focares. Isso é uma boa coisa para vocês implementarem até na vossa vida académica. De género. Ok, olha, estas 2 semanas vou fazer isto. Tudo o resto fora. Só depois na prática, quando as coisas começam a apertar, lá vai o agile.
O que é que te fez pensar, é por isto que eu adoro trabalhar aqui, Nas Siemens. na Siemens? Eu na realidade, eu acho muito difícil arranjar um sítio em Portugal que tu consigas ter desenvolvimento e ver o que é que está a acontecer. Pá, acho que é difícil na nossa área. E ali tu ali tens um ambiente onde tens isso tudo. Pronto, eu gosto disso. O facto de ter ido à Austrália também fez com que, ou seja, foi claramente um extra ter ido à Austrália, mas foi muito bom para mim e naqueles momentos em que eu se calhar devido um bocado se quer estar ali ou não quero, sei daquelas coisas que também há, mas também isto Esses também, benefícios. isto também deu, fui à Austrália, aprendi muito, ainda posso ir a aprender muito também, há sempre alturas um bocadinho piores. E gosto realmente, e não só, e o facto da equipa ser uma equipa, são colegas de trabalho. Eu acho que há ali, eu acho que há claramente, tem que haver uma distinção entre os teus amigos e os teus colegas de trabalho. Pronto. Naturalmente. Podem ser todos amigos. Mas por outro lado não podes achar que tu estás ali e que és amigo de toda a gente. Não podes. Há pessoas que não se dão assim tão bem, tu não podes ser uma pessoa que chega ali e achas que vais ter conversa de café com toda a gente. Mas tens que ter um bom. Mas a minha equipa, na realidade, os que estão lá, neste Tens momento, esse benefício de... conseguimos ser parvos quando temos que ser parvos, ser certos quando temos que ser certos. Sentes que há um grande equilíbrio na tua equipa? Sim, e conseguimos fazer um bocado aquela questão do, se calhar, mandar assim, larachas para o ar assim mais irritados e depois a coisa. Passar. E ninguém leva mal. Agora, entre um rapaz novo que está como estagiário, que é de eletrotecnia, temos estado a trabalhar juntos e tem sido porreiro porque ele também é assim. Encaixa-se bem. E acho que isso também é importante. Teres uma equipa onde tu te sintas bem. Independentemente do trabalho estar a correr pior ou melhor. Que tecnologias consideras mais promissoras no setor? Eu acho que as nossas tecnologias. Eu acho que a nossa área vai andar sempre à volta das mesmas coisas. O Altium ou o Eagle para desenvolver as cartas. Engraçado, recentemente tivemos o Afonso Muralha falou-nos de que o Kikada é que está emergente. Está bem, sim, certo. O que eu quero dizer, pronto, certo. Eu para mim não usava o Altium, tipo, já estou farto daquilo. Aquilo é muito preso de rins, aquilo é uma coisa absurda, mas é o que temos que usar, pronto, não posso fazer grande coisa em relação a isso. Também acho que usava o Kikada. O Kikada qual é que é a vantagem do Altium? Tu tens uma base de dados. Qual é a desvantagem do Altium? É tu não percebes se a base de dados está certa. Qual é a vantagem da base de dados? É que tu queres o componente X, se aquilo existir, é só arrastar, está a andar, não precisas andar a fazer... Não precisas ir à mouse, não sei quantos. Não, nem isso. Não precisas de andar a desenhar o footprint e não sei o quê. No Altium já há bastantes. Tens uma base de dados grande, que vai buscar outro sítio, não sei o quê. Só depois tens essa questão, às vezes aquilo vem errado, depois é um problema. Depois não só é um problema, depois queres alterar e aquilo não altera, aquilo tipo, automaticamente volta à configuração anterior e depois aquilo gera... É uma dor de cabeça do caralho. Vai por 2 ou 3 vezes que mandei fazer uma carta com o DC virado ao contrário. Eu assim, depois eu resolvi isto. Depois eu fui ver e depois O gajo só se fazias refresh e o gajo virava-te o DC outra vez. Isso. Que por acaso é o DC que me deu problemas hoje. Onde é que imaginas estar profissionalmente daqui a 10 anos? Pois não sei. É uma resposta legítima. Não sei, eu acho que na área que eu estou agora, acho que há margem para continuar a evoluir. Que eu acho que é importante. Mas depois depende. Acho que nós não podemos ficar muito presos. Não é andar a saltar. E se estivermos bem no sítio onde estamos também não há problema nenhum. Eu acho que há pessoas que são sempre um bocado demasiado literais do género. Já estás numa empresa há muito tempo. Se estás numa empresa há muito tempo, estás bem na empresa e se a ti está bom, não há problema nenhum. Sim. Também é preciso estar a andar a saltar de um lado para o outro. Sim, se estás bem, se já não tens o desafio, sim, sai.
Mas se estiveres bem, se o desafio se continuas a sentir desafiado ou não te sentes e estás bem, estagnaste só, pronto, olha, o maior problema pode acontecer é a empresa realmente fechar e depois tens que fazer alguma coisa pela vida. Mas diz. Como é que funciona a progressão dentro da Siemens? Pá, eu na prática não entrei, eu não tenho perspectiva de liderar nada, em princípio, não estou com essa Mas como é que se perspectiva. sobe, digamos? Não é subir, pode ser, não sei, em termos de desfias. Digamos, tu cresces lá dentro, estás a ver? Eu acho que acaba por ser um bocadinho pela responsabilidade que tu vais ou não vais ter dentro da equipa, estás a perceber? Porque é um bocado isto, eu acho que vocês têm, na universidade, vocês vão tendo ideia das pessoas que estão com vocês e que dão sempre o passo à frente ou as pessoas que estagnaram. E nas empresas vai ser que estagnaram de género, que estão ok, não precisam fazer mais do que isto. Nas empresas é igual, há pessoas que vão estagnar. E há outras pessoas que são um bocadinho mais proativas. Pá, como é óbvio, as pessoas que são mais proativas vão ser as pessoas que eventualmente acabam por arrecadar mais responsabilidades. E por sua vez crescer. Sim, e depois é um jogo entre, se tu achas que já estás com demasiadas responsabilidades e não estão-te a pagar o suficiente para isso, pá, ou deixas de ter as responsabilidades ou usas esse teu, usas essa tua, como é que eu quero, ou seja, o que é que eu quero dizer com responsabilidades? Projetos, experiências, tu podes estar só a desenvolver ou eventualmente podes ter que começar a ir para reuniões mais importantes, ter que fazer decisões. Pá, vais para uma empresa, mandas currículo, ou o que seja, ou LinkedIn, ou entras em contacto com alguém e dizes, olha, eu faço isto, já faço isto, há lugar para mim aí ou não há lugar para mim aí? Usas isso como alavanca para ir para o outro lado. Porque ao fim e ao cabo é isso que as outras, não é as outras, é isso que as empresas querem, pessoas também que sejam um bocado proativas para o caso de terem necessidade desse tipo de pessoas, estás a perceber? E acaba por ser assim que tu começas a crescer. Depois se a equipa lá dentro valoriza ou não, isso já não vai estar só dependente de ti, estás a ver? Devia estar. Eu ainda há bocado estava a falar com o Manuel que eu há pouco tempo tive uma proposta melhor do que aquela que eu tenho. E uma diferença grande. E eu disse, pá, olha, eu gosto muito de estar aqui. Nos apresentaram isto. Isto é uma diferença grande. Isto não é uma questão esta diferença para mim não é o suficiente para tu me dizeres que mas tu gostas de estar aqui e não vais ser feliz no outro lado. Tipo, é demasiado grande. E eles tiveram que aproximar. Não chegou ao valor. Eles tiveram que aproximar. Depois entra uma data de questões também. Mas tu próprio tiveste que tomar a iniciativa de ir lá e dizer isso. Fizeste bem? Mais ou menos. As pessoas costumam sair da Siemens, digamos, as chefias altas, ou não, para outras empresas? Voltamos ao mesmo. Para mim a grande questão é ali a Siemens não é uma Siemens diferente, mas acaba por ser um ambiente diferente porque eu não estou na Siemens de Alfragide. A Siemens de Alfragide acaba por ser muitos escritórios, acabas por perceber mais ou menos como é que aquilo foi. Há muitas FIAs, eu ali não tenho muitas FIAs, eu ali tenho o tal chefe, tenho o chefe da minha equipa, tenho o chefe da equipa de software e não sei o quê, e esse aí eu até a ver, estão lá todos, não vi nenhum a sair. E os que pedem para mudar, acabam por mudar, se for preciso, de RD para qualidade, que em vez de ser na secretária, daquela secretária, passaram para a secretária do lado. Alguns nem mudam de secretária e mudam só do RD. Eu acho que não vejo isso ali. E vejo algumas pessoas a progredir. Mas depois acaba por ser isso. Se tens a ambição de ser chefe, e se tu vês que a tua chefia não é propriamente uma chefia velha ou que vai sair, pá, se calhar tens que procurar outras coisas. Ou puxar para ti responsabilidade de chefes sem teres a questão de ser manager, estás a perceber? E eu, na realidade, para mim, depois no final do mês, seja valorizado, a mim não me interessa muito se sou chefe ou se não sou chefe, estás a perceber? Porque acho que é um bocado isso, tem mais a ver com a responsabilidade. E eu espero, e disse isso ainda há pouco tempo ao meu chefe, ganhar alguma responsabilidade dentro do projeto que eu estou a ter
Pronto, e com isso também ter outra posição ali dentro. Ou seja, ser um especialista daquilo, basicamente. E isso acontece. Ninguém está ali a travar. É isso. Tens algum projeto pessoal agora a desenvolver em paralelo? Não. Sim, basicamente é isso. O meu projeto pessoal foi, tenho, comprar cadeiras para a casa que ainda não comprei. O meu projeto pessoal foi comprar a casa, claramente que foi duro. Também dá para ver que já te envolves bastante nas Siemens. Pronto. E agora é mobilar a casa. Não, mas assim, coisas à parte não. Eu não sou. Lá está, eu não tenho muito essa vertente nem de empreendedor, nem nada. Gostava de ser aquela pessoa com a lâmpada do. Ia, grande ideia. Mas não sou muito essa pessoa. Eu sou mais uma pessoa de tenho este problema e tento desenvolver uma solução para este problema, mas o problema tem que vir de alguém. Não tenho cabeça para criar problemas. Os empreendedores também gostam dessa malta, não é? Precisam delas. Precisam delas. Então pronto. Por final queria perguntar se tens alguma mensagem ou conselho final que gostarias de deixar a nós todos nesta sala. Eu acho que é. E um bocado a ver com a questão do tentarem manter-se por cá. Eu acho que cá acabam por ter uma maior possibilidade de interagir com microcontroladores, com esse tipo de coisas que se vocês gostarem, podemos desenvolver cartas. Eu até diria mais, diria que no mestrado, se vocês tiverem que desenvolver alguma coisa, mas eu acho que vocês já fazem isso. Mandar fabricar desenho no PCB e mandam fabricar numa Eurocircuits, por exemplo. Sim. Que a Eurocircuits, aquilo, eu acho que nem sequer precisam de pagar só para perceber como é que funciona a plataforma, corrigir erros e fazer essas coisas todas, e vocês assim até conseguem perceber melhor o que é que podem ou não devem fazer nessa parte do design das PCBs. Mas mesmo, mandar fazer também, acho que se ser coisas pequenas, também não é assim tão caro. Acho que é uma boa aprendizagem para vocês. E também perceberem que há algo que vocês façam que pode ser criado, porque eu na minha altura eu fiz com ácido, eu acho que agora já não sei se... Ainda fazemos de uma layer cá. Pronto, mas acho que acaba por ser uma coisa porreira a fazerem, porque depois as empresas, se vocês disserem que já fizeram, já mandaram fabricar, não sei o quê, e percebem do processo de fabrico disso, fixe, isso é importante. Mas é isso, eu acho que cá tem mais possibilidade para fazer isso. Eu sei que o curso foi sofrendo algumas alterações e eu tenho quase a certeza que muitas das alterações foi mesmo para vos motivar a ficar cá. Acho que a licenciatura é um bocadinho dura nesse aspecto. Acho que devia haver um esforço maior dos professores. Não estou a dizer do João Paulo, nem estás a dar cadeiras, nem sei. Não estou a dar nenhuma aqui. Vamos falar. Não estás a dar nenhuma. Mas é isso, acho que tem que haver um esforço um bocadinho maior das pessoas daqui, especialmente da área de eletrónica, para fazer um tal se calhar, um projeto, algo assim do género. Não terem, porque eu acho que é um bocado. Eu acho que as pessoas são pessoas e acho que há pessoas que também têm um bocadinho medo de falhar. Sim. Então não querem trazer coisas assim também muito à vanguarda para depois também não dar problemas, é ok. Mas eu acho que acaba por ser isso que esse tipo de projetos assim que diferencia mais o nosso aliciantes, vocês vêm para cá, vão às escolas como núcleo, como associação de estudantes, como seja, apresentar o TAG, mostrar o curso, angariar pessoas, manter as pessoas, ir para mestrado, porque eu genuinamente acho que o mestrado já é diferente. Ou seja, não é igual à licenciatura. Vocês no mestrado podem ser, e depois acaba por ser por causa do número, os professores vão ter outro material para vocês utilizarem, vai ser muito mais desafiante, vai ser melhor para vocês, vão perceber na realidade se é mesmo aquilo ou não querem ou não querem. Depois saindo daqui é isso, tem espaço para toda a gente. Testes, software, desenho. Depois podem ter um papel como o meu, que eventualmente tem que fazer tudo. Mas vai haver empresas onde só querem pessoas mais focadas numa coisa ou noutra coisa, ou mesmo na parte do desenho, mais focados, por exemplo, no dimensionamento de uma componente,
parte em si, a parte de um conversor, por exemplo, se há espaço para toda a gente, acho que toda a gente, se arranjarem aquele vosso nicho e procurarem, acho que não há problema nenhum. Ok. Acho que é essa a mensagem, acho que é isso. Acho que quando eu estava no vosso lado, eu não sabia o que eletrónica. O que é que eu vou fazer em Portugal no eletrónica? É isso, se quiserem sair, saiam. Mas se quiserem ficar, têm oportunidades cá, não é problemático. Eu tenho à parte. Por exemplo, as PCBs que eu tenho aí, eu acho que a placa em si é feita fora, mas depois toda a assemblagem é feita cá. Numa empresa que é a Sistium. Eles também contratam, por exemplo. Depois o Ruben Afonso, que foi uma pessoa do nosso curso. O César, criaram uma empresa, o César também foi presidente do N3E. Infelizmente não. Acho que já foi há muito tempo. Tem uma empresa que eles criaram, até a empresa enquanto estavam aqui, que neste momento está a prestar serviço à minha equipe. Ou seja, nós temos que desenvolver as cartas, neste momento estamos com um problema que é para testar as cartas, queremos criar uma plataforma para testar as cartas e essa empresa vai ficar responsável por isso. Ou seja, o que é que eles vão fazer? Vão criar, também vão desenhar, etc. E depois vão fazer a parte dos testes, programar. Sim. Se gostarem mais de programar em alto nível, acho que posso para você. O Guilherme, tu deves ter visto nos vídeos comigo, do N3E, o rapaz mais baixo, eu era o tesoureiro, era logo que o vice-presidente. Infelizmente não. O Guilherme está na minha equipa, mas está na parte de firmware, Uhum. ou seja, não está tanto ligado à eletrónica, mas conseguiu. Porque é isso, tu também sabes programar em C, Sim, também é um há espaço conjunto para toda a eletrónico. gente, exato. Há espaço para toda a gente e acho que isso não pode ser uma preocupação vossa. Acho que é isso. Ótimo. Está bem. Então, Dúvidas? as minhas perguntas estão acabadas por aqui. Foram bastante esclarecedoras, as tuas respostas também. Queria ver se o público tem alguns assuntos que queria falar. O Didas está ali à janela. Este momento completo, mano. Foi muito Pá, obrigado. Eu Não todas é- as vezes que tu fazes isto, já foi 2 vezes e por acaso gosto muito. Não há nenhuma questão? Então pronto, vamos passar à parte interessante, que é eu vestir o casaco, estou cheio de frio, pôr-nos a comer e ver as PCBs que o Nuno trouxe cá para dentro. Sim.